Marcos Abraão, de Ciências Morfofuncionais, Sistema Tegumentar, Locomotor e Reprodutor. Vamos dar continuidade lá na nossa aula de tecido ósseo. Vamos nessa, meninos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu até começar aqui. Vamos lá. Hoje ele tá aqui. Apareceu meu slide para vocês, meninos? Sim, professor. Pronto. Apareceu. Tá bom, obrigado. Então, como nós falávamos semana passada, agora vamos dar continuidade. Nós já estávamos falando de ósseo, mas deixa eu só repassar isso aqui rapidinho com vocês. Nós temos exatamente os eventos agora da estrutura óssea em si, ou seja, estamos falando não mais de tecidos, né? Vimos toda a parte de tecido alto, da parte de células, certamente também da própria estruturação, onde temos uma matriz orgânica e inorgânica, tá? Isso faz com que você tenha certamente a questão da rigidez, a questão de toda a estrutura em si, e isso faz com que também você tenha um evento que é passivo, ou seja, um evento no qual simplesmente ele não participa propriamente, digamos, da estruturação, de movimentação. Mas é importante como suporte, é importante como evento fornecedor de cálcio, porque uma série de, certamente, de elementos dessa locomoção, dessa movimentação vai ser retirada, obviamente, desse sistema de cálcio. Então, esse cálcio vai contribuir muito para esses eventos de contrações, principalmente se a gente pensa na questão muscular. É claro, juntando muscular, que seria a parte ativa desse processo, que nós vamos ver posteriormente, mais adiante nos nossos assuntos. E o sistema, vamos dizer assim, do próprio esqueleto, você acaba tendo aí, faltando exatamente uma união dos dois. Isso vai ser o sistema articular, que nós vamos estar vendo em breve em função disso aí. Isso vai representar exatamente a união. Então, isso tudo seria o aparelho locomotor. Similar até a ideia, porque você vai precisar também do próprio tegumento. O tegumento também entra nesse processo aí. Como assim? Já que o tegumento são 3 camadas, onde você tem o quê? A questão da epiderme, derme e a hipoderme, você tem o quê? Uma parte na qual ela vai deslizar por cima desse sistema ósseo, mas vai ser muito importante exatamente para o movimento como um todo. Então, você acaba tendo todos esses elementos aí participantes, né, integrados na questão exatamente da locomoção, que vai ser exatamente um dos nossos últimos eventos que nós vamos ver em função disso aí. Mas falar de ossos, certamente, nos leva à questão da própria divisão anatômica. Então, faltou a gente conversar exatamente sobre essa anatomia em relação ao próprio tecido ósseo em si, a estrutura do esqueleto, propriamente dita. Então, com isso, o que você vai ter lá? Você vai ter eventos... Só um minutinho, menino, só beber um golinho de água. Você vai ter eventos muito importantes, tá? E esses eventos estão associados exatamente o quê? À própria divisão anatômica. Dentro dessa divisão anatômica, você vai ter certamente que 2 pontos aí bastante, vamos dizer assim, que vão ser a chave inicial desse processo. O que a gente chama do esqueleto, a parte axial, onde você vai ter os ossos da cabeça, o pescoço e o próprio tronco em si, tá? E a questão do sistema apendicular. O que a gente vai ter o sistema apendicular superior e inferior. Apendicular superior, quando me refiro aos braços. E o apendicular inferior, como me refiro às pernas. Juntando isso aí, a gente ainda vai repetir bastante ao longo da aula isso, vamos ter 2 cinturas aí. A primeira cintura, eu chamo de cintura escapular, em função exatamente desse osso que eu estou apontando aqui atrás, que é a escápula, tá? E essa escápula é a antiga omoplata, que vocês vão ver, inclusive, em alguns livros, algumas literaturas que vocês observarem, vocês vão ver que se chama aí omoplata, também é a mesma coisa. E essa escápula contribui exatamente para a chamada cintura escapular, junto com a clavícula e outras estruturas que nós temos aqui. Embaixo você tem exatamente a parte inferior,
a questão da perna. Então, você vai ter a chamada o quê? Junção com a estrutura que a gente chama o quê? De estrutura ilíaca, o osso ilíaco. Vai constituir exatamente o quê? O que a gente chama de cintura da pélvica. Ou seja, a estrutura na qual exatamente vai constituir a estrutura da bacia, a região da bacia. Então, com isso, com essas duas regiões, você juntando o esqueleto axial, nós vamos ter aí, obviamente, o esqueleto como um todo. Isso faz exatamente nos jogar e nos referendar em reação a toda aquela questão que nós falamos de ossos. Ou seja, você sabe que acaba tendo com isso, na própria evento anatomia, você vai depender dos ossos longos, tá? Os ossos longos são aqueles ossos padrões. Deixa eu botar uma figurinha aqui para vocês. Pronto. Aqui você tem os ossos longos, mas esses ossos longos, muitos ossos, uma grande maioria de ossos do nosso corpo, vai ter esse formato, onde você tem o quê? Duas extremidades, chamadas de epífises, e uma parte mediana, chamada de diáfise. Tá? Então, com isso, você vai ter uma estrutura padrão em função disso aí. Tá bom? Isso é bom também, porque, de uma certa forma, também o pessoal que chegou agora há pouco tempo, né, turma de nutrição, dá uma repassadinha nessa parte anatômica, né, que nós já vimos em alguns momentos. Então, com isso, muitos dos ossos vai ter essa estrutura padrão com uma, duas epífises, são os extremos, e o meio, que a gente chama de diáfise. Esse diáfise, obviamente, vai ser o corpo, a parte mais longa, onde você vai ter aí o próprio canal medular em si, né? Onde você vai ter exatamente onde você vai ter o encaixe da estrutura da medula e onde nós vimos exatamente toda a parte tecidual, conforme as gravações anteriores. Você vai ter o tecido mais interno, chamado de endósteo, tá bom? E, é claro, a parte mais periférica, que nós chamamos de periósteo. Também vamos ter outro ponto importante, que a gente chama aí da questão exatamente nessa cavidade medular. Sempre lembre da questão hematopoética, isso é bastante importante, porque você vai ter aí a medula óssea vermelha, bastante importante para a síntese das células, né, dos eventos celulares, que você vai ter aí referente exatamente à produção de toda a população relacionada ao sangue, e vocês vão ver também mais detalhes disso quando chegarem na outra morfofuncional, né? Alguns já fizeram, inclusive, que é o próprio evento de morfofuncional em imunohematologia. Então, vocês vão ver mais detalhes em relação ao tecido sanguíneo. Certamente é um tecido, lembre-se sempre que o osso é uma estrutura bastante vascularizada, tá bom? Muitos vasos sanguíneos e, é claro, muitos nervos aí em função disso. Outro ponto importante, deixa eu só voltar um pouquinho aqui que fica mais fácil de ver, esse chamado aqui, esse elemento que você tem, a epífise, mas você tem aqui o elemento epifisário. E o que seria esse epifisário? Para exatamente ter um evento de estimulação por parte de hormônios. Então, entra aí o hormônio do crescimento, entra aí diversos hormônios que vão estimular o quê? O crescimento e comprimento desses ossos aí. Com isso, deixa eu ver se está tudo certo. Então, com isso, um outro ponto que a gente já pode falar em função disso, são exatamente que esses ossos vão ter uma série de chamados acidentes ósseos. E o que são esses acidentes? São depressões, são reentrâncias, são exatamente pontos onde vai permitir o quê? O encaixe, osso a osso. O osso em si, a gente já pode avançar um pouco mais, ele não é liso nas pontas. Você tem exatamente o quê? Vários pontos de depressão, vários pontos exatamente onde você tem o quê? Vão ter esses encaixes. E mais adiante, nós vamos ver uma coisa também bastante importante, que vocês podem visualizar aqui. A questão exatamente das cartilagens aqui. Repara, essas cartilagens nos extremos vai permitir que haja o quê? Uma junção, uma adaptação osso a osso. Então, consequentemente, o que você vai ter aí? A permissibilidade de você ter o quê? A questão articular, ou seja, movimentação. Então, isso vai ser bastante importante em virtude disso. Porque com essa articulação, essa movimentação, eu vou ter depois justificar todos os eventos também articulares que depois nós vamos conversar em função disso aí. Bom? Isso faz com que esses acidentes ósseos, antes de eu dar uma saidinha aqui para pegar a pessoa que está aqui chegando, tem os elementos exatamente que são o quê? São saliências. Essas saliências, reentrâncias, fazem com que vocês tenham essas irregularidades nos extremos e em determinados ossos, exatamente, que fogem também a esse padrão que você tem do osso longo, ou seja,
2 epífises e uma diáfise. Você repara, por exemplo, aqui numa vértebra, que compõe exatamente os ossos da coluna, que ele tem uma série o quê? De projeções, aberturas, que chamamos de forames, e outras partes exatamente em função disso aí. Só um minuto, vamos ver aqui. Pessoal que está chegando aqui. Só um minutinho. Pronto, Heloísa. Tudo certinho. Então, como eu estava falando para vocês, meninos, qual é essa possibilidade? De novo. Deixa eu ver aqui se eu disparei. Ah, disparei, tudo bem. Pensei que eu não tinha disparado. Com essa possibilidade, vamos lá. Você tem exatamente... Opa, passei demais. Temos exatamente esses eventos articulares ou não, e eles são bastante importantes, vão permitir exatamente que essas extremidades, exatamente os ossos, possam se adaptar, obviamente, a quê? As próximas, o quê? Segmentos de outros ossos. Então, com isso, você vai ter diversos nomes aí. A questão, por exemplo, das chamadas cabeças, côndilos, capítulos, trócleas, que nada mais são do que essas projeções, tá bom? Isso nas partes articuladas, tá bom? Desses ossos. Tipo ossos longos, maiores, por exemplo, tipo o maior osso do corpo humano, como o fêmur, tá bom? O osso da coxa. E, é claro, também similar ao que você teria no húmero, que seria o osso aí do braço, né? Em relação exatamente para encaixe com o antebraço. Você ainda tem as saliências que são chamadas não articulares, o que eu acabei de me referir, ou seja, são variações em cima exatamente das extremidades, em que, por exemplo, as chamadas vértebras, tá? Elas permitem exatamente esses pontos de encaixe, esses pontos exatamente aí vamos dizer, de facilitação para essa movimentação. Isso se torna bastante importante, por quê? Porque isso vai fazer com que você tenha exatamente outros, vamos dizer assim, mesmo fugindo do padrão de encaixe osso a osso, você vai ter o quê? Essas irregularidades. Essas irregularidades vão facilitar exatamente essa questão de adaptação desses ossos. E aqui, até aproveitando o que vocês estão vendo aqui, esse chamado forame vertebral, é por onde vai passar, inclusive, a medula óssea, tá? Ou, perdão, que medula óssea? A questão exatamente da medula espinhal. Então, a medula espinhal vai te ajudar em quê? A você ter a distribuição do chamado sistema nervoso periférico. Então, com isso, essa medula espinhal, nesse canal, que é o chamado de canal medular, na coluna, tá? Vai favorecer bastante o sistema nervoso, que depois vocês vão ver isso, obviamente, na questão, quando vocês tratarem de morfofuncional do sistema nervoso cardiorrespiratório. Até aí alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa até agora do que eu falei, do que vocês estudaram, que certamente já estão estudando, acredito eu, aí para as nossas próximas provas, para a nossa próxima prova aí, na próxima semana. Tudo certo? Então tá bom. Vamos nessa. Com isso, meninos, os excedentes ósseos vão tendo exatamente os eventos de depressão. Então, é claro, esses eventos de depressão vão ser muito facilitados para o quê? Para essa movimentação. Repara que, de novo, a própria estrutura da vértebra torácica aqui, tá? E você vai ter outras. Depois eu vou te mostrar a coluna, encaixando uma nas outras. Então, você repara que tem exatamente muitas projeções, né? Então, você vê lá os chamados processos, tá bom? De fáscia da articulação, tá bom? Da própria estrutura do osso. Você tem aqui as fóveas, que são essas depressões, essas estruturas aqui. Então, cada uma dessas irregularidades, vamos chamar assim, fazem com que você tenha exatamente o quê? Uma adaptação. Então, vão ser bastante importantes exatamente em função daqueles eventos articulares e não articulares em si. Principalmente, por exemplo, daqui a pouco vocês forem ver o maxilar. A ideia exatamente dos ossos da cabeça, que não é um único osso, tá? Você tem exatamente vários ossos compondo toda a estrutura do crânio, vai ser bem interessante em função disso, porque vários pontos de encaixe, pontos exatamente de depressões, vão favorecer bastante isso. Aqui, por exemplo, você está vendo esses acidentes ósseos aqui nos maxilares, onde você tem aqui na mão do indivíduo o maxilar inferior e o maxilar superior. Repare que você tem uma cavidade aqui onde os dentes vão se adaptar. Isso vai ser bastante importante,
porque depois, inclusive, eu vou comentar com vocês que existem as chamadas cápsulas articulares. Comentei isso lá em tecido cartilaginoso, mas vamos voltar a conversar sobre o assunto. E por quê? Os dentes, eles ficam exatamente, devidamente encaixados exatamente nessas estruturas do próprio maxilar, tá bom? Então, com isso, o que que acontece? O dente, ele simplesmente não vai afundar no nosso maxilar a partir do momento que a gente mastiga, né? Então, porque a tendência seria essa. A força que nós fazemos para a mastigação faria com que entrasse dentro do maxilar esses dentes. Mas como você tem aqui cápsulas articulares, tecido conjuntivo, ajudando essa estrutura de adaptação para os dentes, então com isso você simplesmente não vai ter o quê? Essa inserção para dentro do maxilar disso. Então você repara que vai haver uma perfeita adaptação entre o dente e o próprio osso maxilar. Só um minutinho, por favor. Qualquer pergunta, meninos, já sabem, é só me interromper. Tudo certo? Tudo certo. Vamos lá, voltando de novo para a nossa apresentação. Visualizando o slide, meninos, está aparecendo para vocês? Tudo bem? Sim, professor. Ok, obrigado. Então, como eu estava falando, esses eventos exatamente dos acidentes ósseos, eles fazem com que você tenha exatamente, quando a gente vai observá-los um pouco mais de perto, as chamadas exatamente o que? Depressões. Várias depressões você pode notar que exatamente existem nas extremidades dos ossos. Quando você repara aqui, por exemplo, você repara exatamente que essas projeções vão ajudar muito a estrutura de encaixe. Porém, existem exatamente também outros eventos onde você vai ter depressões para pontos mais específicos, como, por exemplo, chamadas de fossas, sulcos, canais, tá? Inclusive, da estrutura do próprio osso, da estrutura do ouvido, da estrutura do aparelho auditivo, você vai ter três importantes ossos aqui, que daqui a pouco vocês vão ver, que é o chamado estribo, bigorna e martelo. São eles que vibram, tá? Com a passagem exatamente do ar. É por esse motivo que a gente consegue identificar os sons. Há uma vibração, porque depois você vai ter terminações nervosas na extremidade do aparelho auditivo, captando essas vibrações, exatamente no canal acústico mais externo. Então, ele vai conduzir esse som, né, via esse canal auditivo, e, consequentemente, você vai poder o quê? Discriminar via sistema nervoso o que são as palavras, o que são sons mais específicos e por aí vai. Então, com esse raciocínio, meninos, passamos para outros tipos de acidentes em que você tem os chamados forames e canais. Nada mais são do que aberturas, tá? Aberturas de passagem. Tanto quando você fala em relação ao quê? O que vai ter aberturas e passagens? Tanto para encaixe de osso a osso, como também eventos como, por exemplo, nervos, sistema sanguíneo, tá bom? Vários vasos sanguíneos, como vocês podem ver aqui, por exemplo, na estrutura exatamente do que? Do osso esfenoide. Você vê lá que você tem o canal óptico aqui, que é a base exatamente do osso, da estrutura do crânio. Você vai ter fissuras, vão ser exatamente pontos onde você vai poder ter aberturas para essa estrutura óssea. Forames exatamente mais ovais, onde vai permitir exatamente o que? Passagens desses vasos irrigando toda essa estrutura. Então, são variáveis que você tem no osso. Vale a pena a gente ressaltar aqui também, e aqui você vai, por exemplo, a própria estrutura de vértebra, tá bom? Da coluna vertebral. E é interessante a gente reparar isso, que isso aqui já foge daquele padrão de osso longo, aquele padrão exatamente que você teria do fêmur, do húmero, do braço. Então, com isso, você vai ter uma série de variáveis em função disso aí, tá? Então, não deixa de ser osso? Não, vai deixar de ser osso. Porém, continua tendo as matrizes ósseas, a matriz chama mineral, a matriz orgânica via células, porém, ele foge exatamente que naquela forma padrão que a gente viu em relação até para o estudo, que a gente aprofundou mais o estudo histológico em relação à própria estrutura óssea em si. Tá? Aqui vocês reparem que tem processo exatamente do maxilar inferior. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Se continua alguém por aqui. Acho que tem alguém preso. O maxilar inferior, meninos. Vamos lá. O maxilar inferior, vocês reparem,
Tem os processos condilares, coronoides, que permite que esse maxilar inferior encaixe junto ao maxilar superior. Então, isso ajuda muito, auxilia muito exatamente essa parte que de articulação. E isso exatamente vai fazer com que haja o quê? Um processo de encaixe, possibilite exatamente a movimentação dessas estruturas ósseas. Então, reparando aqui que, inclusive, os vários padrões diferenciados que você tem aqui nos ossos. Tanto que você vê aqui, ó, a projeções como essa chamada linha oblíqua, a questão do forame, que são exatamente o quê? Aberturas, vão ser passagens, como eu disse a vocês, para vasos e outras estruturas. Aqui você tem, por exemplo, tem o chamado forame mentual. Então, com isso, você vai vendo que ele tem o quê? Depressões, concavidades, tá bom? Aqui, vendo também, de novo, a questão da inserção dos dentes em relação à própria mandíbula em si. Então, isso faz com que você tenha exatamente um padrão diferenciado de osso a osso. Meninos, deixa eu só comentar uma coisa com vocês. Não estranhe que realmente a anatomia, por isso que a gente separa a anatomia da parte de histologia. Porque histologia, eu sempre digo que é um pouco mais dinâmico, né? Você tem exatamente questões fisiológicas, comentar sobre tecidos, a questão de envolvimento de tanto da circulação, hormônios, mas a anatomia é um pouco mais seco. Ou seja, você tem a estrutura, tem posicionamento e tem o nome das estruturas, e só. Então, realmente fica uma aula um pouco mais seca, um pouco mais direta. Então, não estranhe não exatamente a diferença entre tecido ósseo e anatomia do esqueleto. A anatomia do esqueleto não tem como ficar floreando muito. Simplesmente é o quê? É você localizar a estrutura. Então, localizações, detalhes em relação aos ossos, em relação a depressões, concavidades. Então, você fica realmente nas citações. Isso vai ganhar novamente, vamos dizer assim, mais dinâmica quando eu falar em articular. Quando eu chegar na articulação, no sistema articular, você vai ver que aí você vai ter a junção ossos, tecidos, e aí essa coisa fica um pouco mais dinâmica, mas a anatomia de ossos não tem para onde correr, é uma coisa seca, direta, a estrutura é essa, o posicionamento é esse, se agrupam dessa maneira e ponto. Então, vamos tocando que a gente vai superar isso aqui dentro em breve. Vamos lá. Então, com isso, além do maxilar, vamos lá, meninos, coragem, vamos aqui, pronto. Você observa exatamente os chamados ossos longos. Esses ossos longos, tá? Você tem, por exemplo, deixa eu só tirar aqui que vocês não estão enxergando. Exatamente os eventos, por exemplo, do osso da perna. Ou se você tem lá o osso da coxa, que exatamente seria o fêmur, e a tíbia e a fíbula. Eles seriam esses ossos exatamente que compõem a estrutura da perna, o esqueleto apendicular inferior. Depois a gente vai conversar sobre outros, em relação à própria estrutura do braço. Vou falar de húmero, vou falar exatamente do quê? Do rádio, tá bom, Daura? Então, daqui a pouco nós vamos conversar sobre outros aí. Mas apenas a ideia é para te mostrar o seguinte, que é essa estrutura exatamente de osso longo, batendo de novo nisso aí. Lembre-se, sempre são o quê? Duas epífises e uma diáfise, tá bom? Sem contar que você tem aí, e aí tem uma coisa interessante, que até para você poder manter, por exemplo, na própria estrutura da perna, você manter essa estrutura junta, muitas vezes quando ocorrem acidentes, destruições por fraturas ou algo assim, é necessário, às vezes, material cirúrgico, como vocês podem ver aqui exatamente em relação aqui, ó, a tíbia e a fíbula. Você está vendo aqui o quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Você tem aqui a tíbia ó, com 2 pinos. Esses pinos exatamente cirúrgicos e mais materiais que às vezes são necessários. Você fazer o quê? Essa junção exatamente vai para favorecer que haja logo o quê? A recalcificação disso aqui. Então, quando o osso parte, quando há exatamente uma perda estrutural, você tem o que? Uma reabilitação através disso. Ah, mas por que que geralmente esses ossos, às vezes o indivíduo precisa passar por um processo cirúrgico, inserir material para juntar isso aí? É porque exatamente você tem que lembrar o seguinte, a perna, ela acaba aguentando todo o suporte, por exemplo, do nosso corpo. A força gravitacional de cima para baixo faz com que você tenha uma força muito grande em cima desses ossos. Então, às vezes, o que vai acontecer? Pode quebrar, pode romper, você pode ter uma perda estrutural disso aí. Então, com isso, é muito interessante, é muito importante que sempre a gente perceba o seguinte,
que esses eventos que você tem na estrutura do osso, às vezes é necessário essas inserções para que haja exatamente a manutenção disso, a reconstrução disso. Então é muito normal e natural, às vezes você vê o quê? Aqueles indivíduos com aquelas estruturas mais externas, com aquele material cirúrgico exatamente adaptado, e depois, posteriormente, ou você tira, ou então você pode também ganhar aqui de presente a questão dos tais pinos, né, que ficam ali localizados, para manter a junção disso aí. Muitas vezes, o que vai acontecer? Quando você observa o próprio esqueleto, como eu disse a vocês, e agora a gente vai ver parte a parte, nós vamos ver, por exemplo, na própria porção craniana, nós temos a porção craniana, só para citar isso, nós vamos ter dois grupamentos de ossos, essa seria a ideia. Então você tem as partes que vão compor exatamente o próprio osso do crânio e os ossos que vão compor a face, com isso dando o crânio como um todo. Então, o crânio como um todo, ele não é apenas um único osso, são vários ossos compondo essa estrutura, tá bom, meninos? E com isso, você tem aqui ao longo exatamente dessa parte das suas costas, das nossas costas, você tem aqui a coluna vertebral, dando suporte a toda essa estrutura. Você se mantém ereto, exatamente como um mamífero, em função disso aí, como hominídeo, em função disso, porque você tem a coluna vertebral que nos mantém eretos, e então evita que nós precisamos o quê? Andar apoiado nos membros o quê? Superiores. Então, com isso, você vai ter os braços e as pernas de uma forma diferenciada, que, como eu disse a vocês, é o esqueleto apendicular. Além disso, vocês vão notar o seguinte, que daqui a pouco nós vamos ver parte a parte. Só um minuto. Parte a parte, você vai ter o quê? Como eu já falei para vocês, a própria estrutura, onde vão ter as cinturas, né? Cintura escapular na parte superior e cintura pélvica na parte inferior, e onde você vai ter a adaptação dos braços, aqui, certamente nessa estrutura como um todo, e das pernas, cada um com seus componentes devidos, que nós vamos ver agora nos próximos slides. Alguma perguntinha, alguma coisa, meninas? Tudo certo? Querem perguntar alguma coisa, esclarecer algo? Tudo bem? Ok. Então, com isso, o que acontece? O esqueleto axial, você vai ter, como eu disse a vocês, os ossos da cabeça, e, é claro, envolvendo aí alguns detalhes em função disso, né? Vão ter a chamar outros ossos adaptados aqui. Além de você ter os ossos da cabeça, como o crânio em si, tá? Esse crânio, além dele, você vai ter os ossículos ligados ao próprio ouvido, né? E o ocioide, que fica exatamente próximo aqui na base do seu pescoço. Então, você bota a mão exatamente no seu pescoço, um pouco mais acima, abaixo do maxilar inferior, você sente exatamente o chamado ocioide, que ele fica próximo exatamente à estrutura da tireoide. Então, com isso, você vai ter o quê? A questão estrutural da cabeça. Mas, além desse esqueleto axial, você ainda vai ter o quê? A coluna vertebral e a própria caixa torácica, né? Com as suas vértebras, o externo, constituindo isso aí, que a gente vai ver já já, mais proximamente, mais detalhes aí. E olha o que eu falei para vocês. A estrutura do crânio, tá? Que tem a função exatamente de você poder proteger o cérebro. E o cérebro exatamente é o quê? É um dos componentes principais, um dos maiores, não principais eu não diria, porque é um conjunto, né? O próprio encéfalo. Mas ele compõe um encéfalo, que é exatamente o quê? Uma das partes do sistema nervoso central. Então, com isso, esse crânio, ele vai abrigar o cérebro, tá bom? Muito importante em função disso aí. Tão importante que, depois que vocês estudarem sistema nervoso, vocês vão ver o seguinte, que partes do cérebro, exatamente regiões, vão ganhar exatamente o nome desses ossos, os quais compõem a estrutura da calota craniana. Ou seja, a parte da sua testa, a parte da frente chamamos de frontal, a base da nuca, a parte de trás da sua cabeça é o que chamamos de occipital, temporal é o que fica um pouco acima da região do seu ouvido, tá? E a parte de cima da calota, exatamente da calota craniana, nós chamamos de parietal. Isso tudo juntando é que protege a estrutura do cérebro. Mas isso é o que a gente chama, inclusive, do próprio neurocrânio, tá? Que é claro, ainda se junta aí o etimoide, que a gente não consegue, que a gente vê aqui um pedaço dele aqui, o próprio esfenoide também, o osso esfenoide, aquele osso, lembra aquele osso que estava cheio de reentrâncias? Aqui, ó, esfenoide, deixa eu mostrar aqui, para vocês esqueceram aquele aqui.
o osso exatamente esfenoide, onde você tem a passagem o quê? Da estrutura do canal óptico, e toda essa parte. Aqui na frente você vai ter exatamente o que? Os ossos da face. É o que eu estou vendo aqui com vocês. Aqui, aqui. Pronto. Aqui só vê uma pontinha dele, mas aquele osso que está lá cheio de depressões, ele se encaixa aqui por trás. Então, com isso, você vai ter exatamente o quê? Esses eventos aí e o crânio como um todo. E esse processo faz com que você tenha o quê? O chamado neurocrânio. Então você vai ter esse neurocrânio exatamente o quê? Envolvido com 8 estruturas, 8 ossos compondo essa estrutura maior. Porém, além disso, para compor o crânio exatamente, nós vamos também ter o esqueleto da face. O esqueleto da face é composto exatamente o quê? Por 14 ossos, onde você tem as mandíbulas, né? Superior e inferior. Você tem o chamado o osso lacrimal, como vocês estão vendo aqui. Vai ter exatamente o que? As órbitas, né? Aqui próximo às órbitas oculares. Você vai ter o zigomático, que é um dos ossos da face, né? Onde você tem as maçãs do rosto. O vômer, que divide exatamente o que? A região da estrutura do nariz, e, consequentemente, você vai ter as narinas delimitando, e com isso, um pouco mais acima, mais fino, o osso nasal, tá? As chamadas conchas nasais inferiores, e aí você vai ter tudo isso aqui depois recoberto de tecido, e vai compor exatamente a estrutura do nariz. Além de você ter também o palatino, que vai estar no céu da boca, tá? Você passando a língua, você sente o palatino, e, é claro, temos aí, como falei já, a questão dos ossos maxilares, que você tem o maxilar superior, inferior, devidamente articulado para aquelas estruturas condilares que eu mostrei para vocês anteriormente. Tá? Então, como eu falei a vocês, a ideia do crânio, essa divisão neurocrânio e esqueleto da face, é para você juntar todos esses 22 ossos, no final das contas são 22 ossos, para compor toda essa estrutura da cabeça. Essa estrutura da cabeça exatamente acaba sendo fruto exatamente de vários pequenos ossos. Outra coisa que é interessante também falar aqui é o seguinte, que lá por volta exatamente quando nós atingimos a idade de 30 anos, ela vai sumindo. São exatamente as chamadas suturas. Essas suturas são esses pontos aqui de encaixe dos ossos. Tá? E o que acontece nessas suturas? Isso, inicialmente, eu até comentei com vocês, que o nosso esqueleto, tá? Exatamente é um evento em que você tem o quê? O esqueleto todo, uma grande maioria de cartilagem. Por isso que o bebê, quando você pega ele na mão, tá? Você sente um bebê nos braços, logo um recém-nascido, ele é todo molinho. Então, molinho, essa maleabilidade é de quê? Por causa da cartilagem. Você tem muita cartilagem, muito tecido cartilaginoso. Mas só que esse tecido cartilaginoso, com o passar do tempo, ele vai ganhando o quê? Cálcio, vai sendo exatamente trocado para ter essa estrutura fortificada que nós temos exatamente como esqueleto, que a gente pega no nosso corpo. E por que isso? Porque com o passar do tempo, há uma tendência de diminuir exatamente essa camada cartilaginosa. Ela vai o quê? Calcificando, e alguns outros eventos que depois eu vou contar para vocês, há uma tendência de desidratação. Então, com o tempo, essas cartilagens vão perdendo água, e é claro, com o passar do tempo, o que acontece aí, meninos? Vocês vão tendo exatamente uma reestruturação do próprio tecido, ou do próprio tecido em si. Então, com isso, o que acontece? Essas chamadas suturas, que são exatamente essas parte fronteiriça, vamos chamar assim, entre, por exemplo, frontal, aqui você pode ver melhor isso, o frontal, aqui o osso da testa, o parietal do crânio, repare, tem delimitações, temporal aqui, ó, isso tudo é cheio de cartilagem, mas isso vai sumindo, até você ter exatamente o que é um desaparecimento. É uma tendência natural, isso tudo ficar exatamente bastante junto, então você não tem mais essa separação. Mas no crânio do bebê você vê uma coisa interessante. Se você apertar a cabeça dele, você nota que parece que seu dedo afunda dentro da cabeça dele. Você sente até o cérebro do bebê. Então, é claro, isso com o passar do tempo vai sumindo. A tendência Professor? Opa, falei. Professor? É o que o pessoal fala, né? Moleira? É, a história da moleira. Exatamente, meninos. Exatamente. Seria exatamente esse evento que chama de moleirinha, não sei o quê. Você chega, você encosta o dedo, ela afunda. É porque essa estruturação, essa exatamente soldadura, tá bom? Que a gente chama de sutura, ela não está calcificada ainda. Está passando exatamente por todos aqueles ventos de calcificação. Eu acho que alguém queria falar também mais alguma coisa. As duas meninas falaram aí. Professor? Quem fala, por favor? Danilo. Fala, Danilo. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia. Desculpa, quem estava falando antes, que eu não dei bom dia? Quem falou antes? Me perguntou sobre moleira, acabou de falar. Meninas. Eu acho que foi Jamile. Jamile. A vozinha da Jamile. Obrigado, Jamile. Valeu, Jamile tá dormindo. Acorda, Jamile, para você. Vamos lá, bom dia. Vamos lá, Danile. O desgaste dessa Tá certo, manda aí. cartilagem é o que causa artrose? Isso, Danile, nós vamos falar muito sobre isso aí. Exatamente. Agora ainda não vai ser a hora. Mas quando eu chegar em articulação, se eu não chegar hoje na pós-prova, nós vamos falar sobre isso. Vou falar exatamente sobre a artrose e um fenômeno que a gente exatamente tem antes, que é a artrite. Os eventos exatamente de artrite, que é a inflamação, esse it, tá? Toda vez que você vê, aproveitando até esse comentário da Danile, você tem lá artrite. Então, artri exatamente no caso de articulações, tá bom? It sempre vai ser, já falei com alguns alunos isso, em alguns momentos, it significa o quê? Inflamação. Então, você vai ter vários eventos ao longo do nosso corpo que eu vou falar em inflamação. E isso que a Danile está falando exatamente seria o quê? Um evento exatamente a doença, que a doença em si é o quê? A artrose. São dificuldades, perdão, exatamente nos eventos articulares. São inflamações, Danile. E com o passar do tempo, elas vão se tornando o quê? Cada vez mais crônicas, né? Em função disso. Por diversos motivos, em diversas questões em especial que vamos falar ao longo do nosso corpo, tá? A gente ainda vai comentar sobre isso sim. E muito, tá? Seria isso, Danilo. Ok? Explicado? Falta mais alguma coisa. Tudo bem, Danilo? Acredito que sim. Tudo ok, professor. É Samile. Falei o quê? Samir. Desculpa, não eu tô surdo. Isso. Me perdoe. O estribo, bigorna e, é claro, o bigorna e o martelo não vibraram bem aqui no meu ouvido. Vamos nessa. Desculpa. Samile. Então, como eu estava dizendo, continuando, temos lá essa continuação do próprio esqueleto axial, como eu disse a vocês. Temos a coluna vertebral, que a gente ainda vai conversar aqui, anatomicamente falando, tá bom? Que a gente chama de espinha dorsal. Vou mostrar para vocês as regiões e a questão das vértebras ainda. E aqui vale a pena, antes da gente continuar, mostrar para vocês o chamado ocioide. O ocioide ele vem um pouco aqui abaixo, ó, exatamente na região do pescoço. Aqui, nessa região que eu estou apontando, é que vocês vão estudar, ou já estudaram, né, dependendo dos cursos aí, a questão exatamente de quê? Dos eventos associados com a tireoide. A tireoide se localiza exatamente aqui. Então, quando você for estudar exatamente a parte de endócrino, etc., você vai ter exatamente esses eventos aí, depois vocês vão ver. É claro, um pouquinho depois, a região exatamente da coluna, você ainda vai ter o quê? As costelas e o osso externo, que eu já vou mostrar no próximo slide. Ainda não vou te mostrar agora, não. Tá? Então, com isso, você vai ter o quê? Essa adaptação inicial, tá bom? E, é claro, seguindo também para a própria coluna, vocês vão ver a região sacral e o cóccix, que é um osso menor, que depois eu vou te mostrar nos slides subsequentes. E aí, falando exatamente da própria coluna vertebral, né, vocês têm exatamente o quê? A questão da estrutura da coluna, dividida em regiões, tá? Onde você tem a região cervical, com 7 unidades compondo-as, você vai ter a região torácica, tá bom? E essa região cervical, depois eu vou mostrar parte a parte, tem outro slide que é mais completo para isso. Ele dá exatamente a própria estrutura da coluna. Você vai ter essa região cervical, sucedendo exatamente a chamada região torácica, tá? Essa região do tórax, você vai ter, você encosta exatamente entre os pulmões e o coração. E a parte lombar, que é a parte mais inferior, próximo ao chamada região sacral, né? A região do sacro, que depois eu vou mostrar aqui, nessa região que eu estou apontando. E o osso do cóccix, tá? O osso do cóccix, ele nada mais é do que uma parte que está sumindo. Evolutivamente, se está sumindo, porque isso aí exatamente seria o quê? Nossos primórdios, nós tivemos um ancestral comum com os macacos, né? Nós somos os hominídeos e nós separamos a nossa linha evolutiva. Então, com isso, antigamente, esse nosso ancestral tinha uma cauda, o que não é necessário para nós da espécie humana. Por quê? Nossa coluna suporta exatamente o peso do nosso corpo, ou pelo menos tenta, né? De vez em quando inflama, por aí vai, mas ela suporta o peso do nosso corpo. A força da gravidade, como eu disse a vocês, de cima para baixo. Então, com isso, o que acontece? Ela vai te dar essa sustentação, a própria sustentação da cabeça e do corpo como um todo. E vai ser muito importante também
para poder você fixar o quê? Costelas, musculaturas exatamente associadas ao próprio corpo em si. Então, é muito importante, às vezes, até o que eu falo, que eu cobro um pouco mais, é que você saiba pelo menos a questão o quê? Das regiões, tá? Que essas regiões existem, mas é claro, não te cobro vértebra a vértebra, mas que elas são compostas exatamente as regiões, e essas regiões são compostas o quê? Sete vértebras você vai ter na cervical, 12 na região torácica e 5 na região lombar em si, é claro. Tem cursos que vai precisar mais disso, como, por exemplo, a própria turma da fisioterapia, né? Saber esses detalhes aí. Mas vocês têm uma noção exatamente anatômica de todo o processo. Só um minuto que tem alguém preso por aqui, vamos ver. Eu escutei um barulhinho aqui, vamos lá. Temos sim. Então, como eu disse a vocês, meninos e meninas, continuando. Vocês têm lá o quê? A questão do canal vertebral, lembra que eu estava falando em relação a isso? É por onde vai passar a medula espinhal, então lembre-se sempre disso. Isso vocês vão lembrar muito quando chegarem lá, quem for fazer aí do sistema morfofuncional, sistema nervoso cardiorrespiratório, vocês vão falar disso. Então, com isso, essa medula espinhal é um importante componente de quê? Exatamente da estrutura do sistema nervoso central, tá bom? Então, com isso, ela vai circular por essa canal colunar, e é claro, vai ser daqui que vai sair um outro sistema, parte do sistema nervoso, conhecido como sistema nervoso periférico. Ele vai ser bastante importante, porque essas chamadas vértebras, que são exatamente esses ossos aqui irregulares, que vão se sobrepondo um ao outro, vão exatamente o quê? Ter esses discos aqui que vão se interpor entre cada vértebra. Até aproveitando lá o comentário da Samile, você vai ter exatamente o quê? Esses discos intervertebrais, à base de cartilagens. E essas cartilagens, tá bom? Vão ser exatamente como vamos pensar, para ficar mais fácil a visualização, como se fossem amortecedores. São elas que suportam o peso do teu corpo. Então, com isso, o que acontece? Quando ocorre uma sobrecarga, a gente vai discutir não agora, mas um pouquinho mais adiante, tipo esse slide anterior. Repara, você pode ter pontos de inflamação. É aqui que exatamente você tem as famosas, a depender, inflamações da coluna, que vão ganhar alguns nomes, que depois a gente vai conversar sobre isso aí. Então, esses pontos inflamatórios geralmente são o quê? São desgastes na estrutura exatamente desses eventos aqui, ó, de discos intervertebrais. E geralmente o que vai acontecer é quando você não tem esse disco, a medula, com o passar do tempo, pode ficar entre uma vértebra e outra. Então, de vez em quando, se você sente uma dor na coluna, mas um pouco mais longa, mais profunda, é por causa disso. Você pode ter ele pinçando, tá bom? Simplesmente a vértebra com a saída dos discos, ela pula para cá e acaba sendo pinçada, como se desse um beliscão. E esse beliscão, às vezes, vocês sabem, quem tem dor de coluna sabe o que é. E é claro, pode chegar ao ponto também de ser projetada. Então, aí depois eu vou discutir isso com vocês, tá? Não agora, mas a gente vai falar sobre isso quando chegar em articulações. Mas vamos voltar a esse assunto aí. Então, isso exatamente pode causar processos inflamatórios, tá bom? Em função exatamente da perda dessas cartilagens, que geralmente tanto tem no aspecto periférico, tá bom? As chamadas fibrocartilagens, como mais centrais, que são aqueles colágenos. Lembra sempre que colágeno, meninas, é a questão daquele produto, né, proveniente das células que são os fibroblastos. Então, os fibroblastos produzem exatamente o que? O colágeno, para fazer exatamente o que? A estruturação de determinadas regiões, como, por exemplo, a próprio evento que é coluna vertebral. Então, isso vai favorecer também muita proteção em relação a choques, né? Como eu falei, não, porque, por exemplo, você pode pular, correr, acaba sendo impacto na região exatamente da coluna, na estrutura exatamente entre vértebras. Então, com isso, os discos intervertebrais vão amortecer muito esse impacto mecânico, a gente chama de impacto mecânico, choque mecânico, ajudando exatamente esse indivíduo em função exatamente do que? Do seu caminhar, no seu deslocar, em função disso aí. Temos ainda, nessa parte do esqueleto axial, não esqueçam, ossículos dentro da estrutura do canal do ouvido, tá bom? Nós temos um trio que a gente chama de martelo, bigorna e estribo,
tá? Então, esse trio se localiza um pouco mais na sua parte interior, após o canal aqui, no final do canal auditivo, do chamado ouvido médio, e eles são importantes porque o ar é ao passar exatamente o quê? Os sons, né? Por isso, por exemplo, você me chama Marcos, então falo meninas, então, meninos, então você consegue fazer uma distinção desse padrão exatamente desses sons, porque você tem uma série de nervos captando essas vibrações aqui no interior. Então, com isso, o que acontece? Esses ossículos, eles vão vibrar. Então, essa vibração desses ossos vai auxiliar o quê? Que você possa captar esses sons e levá-los para o cérebro e você determinar quem são esses sons especificamente. Então, será de muita importância para que você tenha exatamente o quê? Essa questão de interatividade entre o cérebro, é claro, e a própria evento exatamente o quê? Dos sons, para você poder ter essa integração e você poder determinar som a som, o que eles significam, o que eles são determinados em si. E daí? Bem, e daí que com isso, como eu falei, olhando um pouquinho mais de perto, você vê a caixa torácica. A caixa torácica vai ter exatamente o quê? As 12 vértebras, como eu falei para vocês, do tórax aqui, ó. Esse T11, 12, exatamente a região, até a partir do T1, exatamente determina as vértebras dessa região torácica. Onde você vai ter na sua parte anterior, você consegue inclusive encostar a mão nele, o osso externo. O osso externo ele é composto exatamente o quê? De 3 partes. Onde você tem a parte superior, que eu chamo de manúbio. Você depois tem o quê? O chamado corpo, que é a parte mediana. E uma parte mais na sua extremidade, exatamente do osso externo, que eu chamo de osso ou processo chifoide. Tá? Então, isso tudo vai compor exatamente a estrutura do chamado osso externo. Então, isso exatamente é um trio, no qual constitui uma única estrutura, tá bom? Onde permite o quê? A fixação do que exatamente das chamadas costelas. Então, com isso, as costelas vão exatamente encaixar-se. Deixa eu só tirar isso aqui, pronto. Nessa região. Então, você vai ter 12 estruturas que vão se encaixar. A gente vai falar sobre elas aí daqui a pouco. Exatamente através de quê? Processos que vão ajudar nessa interação, que são chamadas exatamente cartilagens. São cartilagens, inclusive, como eu comentei quando eu falei de tecido cartilaginoso, a cartilagem que existe em maior quantidade no nosso corpo, a chamada cartilagem hialina. Então, a cartilagem hialina é exatamente um componente no qual você vai ter aqui fazendo essa junção, tá bom? Entre o quê? Os eventos do osso externo e, é claro, fazendo com que você delimite aqui a estrutura da caixa torácica em si. Então, isso exatamente vai delimitar quem? Quem é que vai ficar aqui dentro? Pulmões e coração. Então, com isso, inclusive, ela precisa de uma certa maleabilidade. Tanto que você nota que isso acontece, a maleabilidade, quando você o quê? Enche o pulmão de ar, você inspira, e quando você expira, solta o ar. Então, você vê que essa região ela se mexe, ela se move, há um movimento dela. Exatamente isso é facilitado por quê? Por causa desses pontos de encaixe e exatamente por causa da estrutura aqui cartilaginosa que está aqui. Eu vou falar um pouquinho mais disso, um pouquinho mais adiante. Outro ponto importante, vocês lembrarem, é que o osso externo também é um dos pontos de produção de células sanguíneas, ou seja, por isso que vocês estão vendo aí o termo hematopoético. Poético, como eu falei para vocês nos outros slides, nas aulas anteriores, vem de poiese, do grego poiese, ou seja, formação. Então, com isso, você tem informação de que hematos vem de sangue. Então, nosso tecido sanguíneo está dentro exatamente o que? Do aparelho circulatório. Um dos pontos de produção exatamente seria esse osso externo, né? Então, com isso, você tem importante produção na medula óssea, daí dá exatamente o nosso sangue, tá? Esse ponto. E é claro, vale a pena falar, é que você tem exatamente as cartilagens associadas a 7 dos grupos de costelas. Tá? Então, que elas encaixam diretamente na estrutura do próprio externo. Tá bom? Como eu disse a vocês, composto de quê? Do manúbrio, do corpo e também do chamado processo chifoide nessa extremidade. Tudo bem, meninos? Perguntas? Ok. E aí, como eu falei para vocês, vocês têm o quê? A estrutura da coluna, a coluna vertebral, a parte dorsal das nossas costas, do osso, né? E com isso, como eu disse, você tem primeiro, começando lá das cervicais, da parte superior,
vocês vão ter os eventos onde temos aqui, ó, a primeira delas, né? A C1, chamamos o quê? De Atlas, tá? Que ela, inclusive, ela está mais próxima ao crânio, em função disso aí. Logo a seguir, vê o outro conhecido como áxia cervical de número 2, conhecida como axis, tá? Somente essas duas é que levam esse nome em especial, Atlas e Axis. Depois segue as demais, né, que vão compor as outras 5, que vão compor exatamente as vértebras cervicais, né, um total de 7. Depois, posteriormente, vocês vão ter as vértebras torácicas. Inclusive uma coisa, vocês estão vendo aqui que cervical, o C, o T, se refere exatamente aos nomes. Então, como referencial de localização, você vai de C1 a C7, você tem exatamente as cervicais. Mesma ideia quando você fala da torácica, que vai de T1, T, de tatu, até T12. Então, com isso, você tem as 12 exatamente associadas ao tórax. Depois, segue a famosa região lombar, onde você tem a L1 até L5, tá? Então, compondo exatamente a região lombar em si. E após isso, você tem o chamado osso sacral, o sacro, tá? Esse osso sacral, você tem exatamente a S1 a S5, ela acaba sendo um pouco mais compacta em função disso, né? E por último, uma estrutura que está involuindo, e praticamente você tem 4 pequenos ossículos, compõe o cóccix. Daqui mais algumas gerações ela não vai existir mais. Ela está exatamente sumindo em função disso. Como brincam, né? Ela só serve para uma coisa, doer, porque o resto não serve para nada. Ela fica exatamente aqui localizada na sua coluna e apenas isso, tá? Então, com isso, você não tem a funcionalidade. Ela teve uma funcionalidade, como eu disse, ao longo nossos passos evolutivos, né, no nosso início, porém, agora, ela perdeu essa funcionalidade devido a isso aí. Vamos conversar depois mais sobre isso? Vamos. Quando a gente falar em articulações, eu vou falar sobre exatamente os processos patogênicos, a questão das lordoses, escolioses, dores na cervical, eu vou comentar sobre isso depois, tá? Mas quando eu chegar em articulação em si. E lembra só uma coisa, aproveitando a visualização, que entre cada vértebra, tá, você tem exatamente os chamados discos articulares. Então, esses discos, tá bom? Vão exatamente auxiliar para que haja exatamente o quê? Uma movimentação e uma proteção exatamente em função desse impacto mecânico do nosso andar, correr, pular, diversos eventos em função disso aí. Ok? Vamos lá. Professor, no sacro e no cóccix não são vértebras, né? São só ossos que formam quadras. Isso, exatamente. Não são vértebras propriamente disso. Jamile, que tá falando, né? Quem tá falando? Não, é Ana. Ana, pronto, vamos lá. Ana. Repara que é até interessante você aliar isso. Tanto que você chama isso de osso sacral. Chama isso aqui de osso do sacro. Repara que isso, em algum momento, deve ter tido exatamente separações. Mas só que está calcificando. Até você repara que está tudo junto. Mas mesmo assim, você ainda tem regiões. Mas como ela faz parte da coluna, você faz citação. Como eu disse, essa região toda é como se ela estivesse diminuindo. E com isso, sobrando para você exatamente uma estrutura, até a estrutura lombar. Da lombar para cima, né? Cervical, torácica, lombar, você teria as vértebras propriamente ditas. Mas embaixo, você repara que você não tem disco articular. Os discos intercalares não estão lá. Aqui embaixo você tem o quê? Uma calcificação. E esses ossos, o cóccix é o primeiro, está sumindo. E repara que antes existia o quê? 4 unidades deles. Certamente, em algum momento nessa linha evolutiva, isso foi bem maior. As estruturas eram separadas. Mas agora, com o passar do tempo, está calcificando, está diminuindo em função disso aí. Entendeu, Ana? Entendi, professor. Então, alguém mais? Alguma coisa, meninos? Pode perguntar aí. A turma novata também. Faz igual os garotos. Igual Jamile, igual Samile, igual Ana. Me interrompe, pergunta. Não entendeu? Não deixa eu avançar, não. Turma de nutrição que chegou agora, não entendeu qualquer coisa, pede para eu repetir. Senão eu vou andando. Vamos embora. E daí? E daí que você tem agora as costelas. As costelas fazem exatamente o que você tem o quê? Os chamados 12 pares, porque elas estão exatamente em pares, né? 1, 2, 3. Aqui você repara exatamente cada uma delas com seu par exatamente do lado oposto, vão formar o que eu já chamei de caixa torácica.
Mas só que você tem uma classificação em função disso aí. Qual é? Você vai ter o quê? Uma articulação, tá bom? Com as vértebras, primeiro, torácicas, tá bom? Exatamente aquela região de T, que você tem aqui, T1 até T12. Você vai ter exatamente pontos de articulação com a coluna e vão ter exatamente o chamado osso externo. O osso externo tá aqui, ó, onde você tem o manúbrio, corpo e osso tifóide, com prolongamento. Então, isso aqui vai fazer com que você delimite a chamada região da caixa torácica, tá? Por esse motivo e por essas questões, é que você vai ter exatamente o quê? Diversos eventos em que você vai poder agrupá-los em função disso aí, como a gente já até consegue ver, até em função daqueles grupos lá do torácico, cervical. Mas só que aqui a classificação em função exatamente por quê? Por a questão do ponto de encaixe. Primeiro, você tem lá as verdadeiras, que vão ser os 7 primeiros pares aqui. Tá? Então, você vai ter uma articulação exatamente o quê? Voltada diretamente tanto com o osso externo, como também os eventos aqui em relação à própria coluna, para apoio. Vocês vão ter ainda a questão das chamadas falsas, em função disso aí, 3 pares, que é de número 8, 9 e 10. Então, essas falsas vão ser exatamente os demais 3 pares posteriores. Vai ser uma articulação mais indireta com o osso externo. Indireta por causa disso aqui, meninos. Você tem aqui cartilagem, lembra da cartilagem hialina? Então você não vai ter articulação diretamente associada a ela. Você vai ter exatamente eventos o quê? Repara aqui um pouco mais embaixo, a 8, 9 e 10. Você tem exatamente o prolongamento que é cartilaginoso e que você tem exatamente essa ligação. Então seria diretamente com as 7 primeiras. E por último, você tem as chamadas flutuantes. As flutuantes são os 2 últimos pares. Essas duas aqui que eu estou apontando. Então elas ficam exatamente soltas, né? Como o próprio nome já diz, flutuante, e não vai se articular com o osso externo. O osso externo está aqui, essas duas vão ficar soltas, tá? Então você vai ter esses 3 importantes classificações, né? É a verdadeira, grupamentos, né? Verdadeiras, falsas e flutuantes. Tá? Então isso aí faz com que você tenha um conjunto no total em relação à caixa torácica. Lembre-se também uma coisa, apesar de eu estar falando da caixa torácica, os órgãos não ficam flutuando aí, né? Pulmões e coração. Você vai estar preenchido exatamente com tecido conjuntivo, a questão exatamente do próprio evento aí de musculatura, que a gente ainda vai conversar sobre isso. Então, você tem vários suportes para toda essa estruturação do próprio corpo em si. Tá? Nós vamos falar disso aí mais adiante. Vejam que você também tem, falando exatamente, depois de falar do esqueleto axial, que eu fui determinando cada parte, né? Ou seja, os ossos lá da cabeça, você tem o neurocrânio e os ossos faciais, a questão exatamente dos eventos que eu expliquei também de outros ossículos que se encontram ali, por exemplo, no ouvido, como a telo, bigorna e estribo, mais o ocioide lá do pescoço, vem mais ainda aí a coluna vertebral, que a gente descreveu, e mais a caixa torácica, com o quê? Com os ossos de referência que as tais costelas. Agora a gente começa a falar do quê? Dos eventos apendiculares. O que são os eventos apendiculares? Ossos dos braços, com a apendicular superior, e ossos das pernas, que exatamente é a apendicular inferior. Então, com isso, o que acontece? Esses dois vão exatamente compreender ossos específicos dessas regiões. Na primeira, na apendicular superior, você vai ter o húmero, o rádio, una e ossos da mão, que eu vou escrever, vou mostrar eles todos aí individualmente, não se preocupem. E é claro, terminando com os ossos da mão, com carpo, metacarpo e falange, e depois vai ver o que? Os ossos da perna, onde você vai ter o que? O fêmur, como o osso da coxa, né? A patela, que é o osso exatamente que você tem lá no seu joelho, tá bom? Vou te mostrar esse encaixe aí. E a questão da tíbia e da fíbula. A tíbia tendo exatamente o quê? Um encaixe mais direto em relação ao osso do fêmur, e é claro, também a fíbula que fica um pouco mais externa, conforme vocês podem ver. E a região dos pés, você vai ter o tarso, metatarso e falanges. Até interessante vocês até já repararem a questão da nomenclatura. Tarso, metatarso e falange, a gente vai mostrar os dois próximos. E carpo, metacarpo e falanges, que é a mão, eles são muito parecidos, mostrando exatamente também que houve um determinado momento que havia exatamente o quê? Uma semelhança, uma velha semelhança entre essas duas estruturas, mãos e pés. Mas com o passar evolutivo, certamente isso foi o quê? Diferenciando e tendo o padrão que nós conhecemos hoje no nosso corpo em si.
E daí, professor? Bem, e daí que a gente começa a ver as partes separadas. Então lá, o osso do braço, que exatamente é o chamado húmero, tá bom? Sempre lembra disso. E o antebraço, em que você tem o quê? A una e o rádio, tá? Rádio e una. Una era exatamente o antigo cúbito, tá? Aí às vezes você fica com aquela dúvida, professor, quem é o rádio, quem é a una? Toda vez eu esqueço. Bem, para quem gosta, às vezes tem um velho macete, né? Que tinha lá nos meus tempos quando eu aprendi anatomia, né? Você nunca esquecer que isso aqui é o rádio, essa parte mais externa, sempre olha para o teu dedão. O dedão nada mais é do que a antena desse rádio, tá bom? Então, com isso, você tem aqui, você lembra do seu dedão como se fosse antena, logo a seguir vem o osso do rádio. E, é claro, um pouquinho mais para dentro, obviamente, una. Então, mas é claro, meninos, vocês são técnicos, né? Para todos os efeitos, eu não contei isso para vocês, esse macetezinho, tá? Então, é claro, você tem essa integração aqui com quem? Com os ossos da mão. Na mão, você vai ter lá o carpo, metacarpo e falanges. Reparem que em todos eles aqui, você tem uniões exatamente o quê? Por articulações, que depois nós vamos falar. E tecido cartilaginoso, tá? Isso ajuda exatamente a movimentação. Até o que a Samir está perguntando, as inflamações podem acontecer muito exatamente nesses pontos aqui, às vezes você sente dores em função disso, tá? A gente vai discutir depois um pouquinho mais isso em articulação. Isso tudo se une à chamada cintura escapular, tá bom? Aqui mais em cima, exatamente o que? Na estrutura da clavícula, que é esse osso um pouco mais fino que você tem aqui atravessando nessa região do ombro, tá bom? E a escápula, como eu falei para vocês, que é o antigo, é o chamado, em alguns livros vocês ainda vão ver, de literatura um pouquinho mais anterior, ou exatamente a questão do que? Do omoplata. O que era omoplata agora se chama escápula. Ok? Perguntas? Alguma coisa? Professor, vem cá. Quem fala, por favor? Bom dia. Adriano. Fala, Adriano. Esse ossinho que a gente tem mais elevado no pulso, no caso seria a una? A ponta da una? Perdão. Não entendi. Fala de novo. Esse osso que a gente tem mais elevado no pulso, mais assim, saliente, seria a ponta da una, não? Olha você e me conta. Olha para ele. Tá vendo a estrutura óssea? Acompanha até a mão. Repara o ponto de quem é que está encaixando exatamente nos ossos do carpo. Me fala. Exatamente no que pensou? Aqui, ó. Repara. Não tem os ossos exatamente aqui articulando com o quê? Com o húmero, tá bom? Repara que na mão você tem exatamente os ossículos aqui, o carpo. Quem é que está articulando exatamente com a mão? Me conta você. O rádio. Isso, exatamente. Então você sente exatamente o mais elevado é o rádio. Repara que aqui você tem um ponto de articulação exatamente que é a una. Mas ela está um pouquinho anterior. Você tem que cartilagem separando. A parte mais dura, exatamente, que é um pouquinho mais proeminente, é o rádio. Você sente o rádio. Entendeu? Lembra sempre, Adriano, quando você... Aquilo que eu estava brincando ainda agora. Você tem exatamente o dedão. Olha para o dedão na sua mão. O dedão na sua mão está ligado exatamente o quê? Lembra que é a antena do rádio. Então você vai que faz o quê? Se você passar o dedo, você vai para o teu prolongamento, você vai direto para o rádio, que é o osso do teu antebraço. Entendeu? Essa saliênciazinha é justamente do lado do mindinho. Ah, você está falando do mindinho? Ah, ali é cartilagem. Ali tudo é cartilagem. Depois eu vou te mostrar. Isso. É porque a proeminência é óssea, tá bom? A proeminência é óssea, e não fica tão elevada. Se tiver elevada, aí vai ser o nosso papo da próxima aula, que vai ser exatamente articulações. Às vezes, processos inflamatórios faz com que isso fique elevado. O normal é não ficar elevado. Se tiver elevação, provavelmente deve ter alguma inflamação, às vezes um pouquinho mais de desenvolvimento, um pouquinho de inchaço, algo do gênero. Às vezes pode ser isso, Adriano. Entendeu? Há uma padronização. Vamos dizer assim, uma certa linearidade em função dele. Apenas o que você sente é uma diferença um pouquinho óssea, mas muito mais ligado ao osso do carpo. Que exatamente você repara aqui, ó. Eu já acho que eu estou entendendo. Próximo ao osso do carpo. Então, às vezes, existe uma proeminência, mas pode variar de um ou outro. Quem encaixa mesmo é o osso do rádio. Até você ver aqui pela própria anatomia ao longo exatamente da estrutura, tá bom? Entre o húmero e exatamente o carpo. Seria isso, Adriano. Bom? Entendi. Obrigado, professor. De nada, disponha.
Então, com isso, o que acontece? Você tem lá, como eu disse a vocês, clavícula e escápula. Lembre-se que isso aqui, esse conjunto forma o quê? A famosa estrutura cintura escapular. Então, essa cintura escapular, o que vai acontecer com ela? A clavícula é um pouco mais alongada, atravessa exatamente, vai até o outro lado, em que você tem exatamente também a estrutura do próprio região do ombro, tá bom? E um pouco mais abaixo você tem algumas, vamos dizer assim, variações, tá bom? Essas variações exatamente da estrutura, podemos chamar uma delas, que se projeta aqui, chamado de acrômio, e a outra, que você chama de processo caracoide, que é exatamente uma outra projeção. Um pouco mais abaixo, e a gente, isso depois é um papo para depois, são exatamente o quê? As articulações. Uma delas é exatamente essa articulação do ombro, que permite você ter giros, ter exatamente certos movimentos. Então, com isso, você está exatamente o quê? Uma região em que ele encaixa, que chamamos o quê? Região glenoidal. Então, essa região glenoidal é que permite exatamente que haja movimentações. Junto com o quê? Que a articulação está exatamente próxima ao quê? A chamado osso da escápula. Antigo, exatamente, omoplata, como eu disse a vocês. E seguindo, prolongando, exatamente formando a questão da estrutura aqui, exatamente do osso do braço, você vai ter o húmero em si, tá bom? Essa escápula, até porque vocês podem ver aqui, também foge daquele padrão. Repara, é um osso mais plano e chato em função disso aqui, tá bom? Você repara exatamente que essa, vamos dizer, essa geografia do osso, ele difere exatamente de um osso longo como o húmero, tá? Então essas são pequenas variáveis ósseas que você vai ter ao longo aí desse corpo em função disso aí. Tá bom, meninos? Continuando. Aí o que eu falei para vocês, né? O rádio e a una, tá bom? Então, ele é um osso mais lateral, exatamente lateral à una, tá bom? Como eu falei para vocês, encaixando exatamente na região do carpo aqui, e a una fica na sua lateralidade, tá bom? Então, com isso, o que acontece? Esses dois vão se adaptar aqui ao carpo, a região exatamente do carpo. Anteriormente a ele, você vai ter exatamente articulações que unem-se ao húmero, tá? Exatamente uma das epífises do húmero vai ser exatamente o que é articulada em relação ao rádio, tá bom? A região do rádio e una. E na mão propriamente dita, você vai ter lá o quê? O carpo, os ciclos que vão compor exatamente a própria estrutura da mão. Então aí você vai ter o quê? O carpo, metacarpo e falange, tá bom? O carpo com fileiras, tá? De 8 ossos, ok? Então com isso vai ter uma fileira um pouco mais proximal, que a gente chama exatamente, dá alguns nomes para isso aí. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, tá? Que se localiza exatamente nessa região. Depois vai ter uma fileira, essa fileira que nós chamamos de proximal, é proximal mais em função do rádio. Então, proximal, sempre a referência é o rádio. Distal vem de distante. Então, com isso, você tem exatamente outros ossículos aqui, que eu chamo o quê? De essa fileira de trapézio, trapezoide, captato, amato, tá? São exatamente outras regiões. Então, esse conjunto de ossos, você tem a região mais proximal, referindo-se exatamente o quê? A questão do rádio, e uma parte mais distal, referindo-se exatamente o que? A parte exatamente distante de quem? Da região do rádio. Depois, seguindo aí, você vai ter o metacarpo, tá bom? Com 5 ossos que dão exatamente a estrutura dos dedos, né? Os dedos da mão. Então, com isso, você vai ter os metacarpos aqui. E, posteriormente, as chamadas falanges, né? Então, as falanges grandes, falange, falanginha, falangeta. São exatamente que as regiões exatamente desses ossos, ou ciclos, que vão terminar onde? Exatamente na região das unhas. Então, os extremos, você vai ter as unhas em função disso aí, tudo isso compondo a mão em si. Tá bom? Depois, passamos para o membro inferior. Nesse membro inferior, o que você vai ter lá? A estrutura onde você tem a cintura pélvica. Essa cintura pélvica, exatamente, isso vai ser o que eu vou daqui a pouco falar, dos ossos do quadril, os ossos do ilíaco, né, região ilíaca, né? Nós vamos falar daqui a pouco. A coxa, que representa exatamente a questão lá da estrutura ligada à questão do fêmur, tá bom? O maior osso do corpo humano. Depois você tem a perna em si, onde você vai ter aí a questão exatamente tíbia e fíbula, tá bom? Vamos conversar já já. E é claro, você ainda vai ter os ossos do pé, que seria o primo lá do questão do carpo, metacarpo e falange. Aqui você vai ter o tarso,
metatársicos, ossos metatársicos, e depois as falanges, tá bom? Lembre-se que as articulações deles vai ser exatamente, por exemplo, com relação ao osso do quadril, ao ilíaco. Apesar de você chamar isso de ilíaco, ele é composto por 3 unidades: o ilho, o isquio e o pubis, tá? Então, essas regiões vão ser exatamente pontos em que você vai ter essas estruturas aí, compreendendo exatamente o quê? O quadrante todo que eu chamo de quadril. Então, essa área do quadril, essa área mais abaixo, a tua cintura, a perna, você segura a sua cintura, nessa região são os ossos do quadril. E com isso você vai ter essas articulações bastante específicas, onde você tem o fêmur articulado exatamente com o osso sacral, tá bom? E é claro, com isso, compondo exatamente a estrutura do próprio ilíaco, né? O que a gente vai chamar depois aí de depressões, como a chamada sífise púbica, né? A região do pubis, né? Onde se encontra exatamente o que? As partes dos aparelhos terminais dos aparelhos reprodutores masculinos, femininos, em função disso aí. Quando você repara exatamente entre ossos curtos, veja o seguinte: você tem o quê? A questão do carpo, exatamente referente à mão, como eu disse a vocês, e a questão do tarso, referente o quê? Aos dedos da região do pé. E repare a similaridade que você tem aqui em função exatamente do quê? Desses eventos relacionados entre pés e mãos, mostrando que em algum momento do período evolutivo eles eram muito próximos às suas estruturas em si. Então, por isso você tem essa similaridade, anatômica dessas regiões em si. Aqui, como eu disse a vocês, vocês têm exatamente aqui, ó, esse ponto onde você vai ter o quê? A região, por exemplo, a abertura da pelve, onde você vai ter o útero, falando das mulheres, e a região masculina, onde você vai ter aqui próximo aparelho reprodutor, ou perdão, não só aparelho reprodutor, que fica um pouco mais abaixo, mas a questão exatamente dos eventos ligados ao aparelho excretor, tá bom? Dos rins. Você vai ter o conjunto aqui dos ossos, tá? Compondo exatamente o quê? A região do ilíaco, o osso íleo, o pubis um pouco mais abaixo, e o isquio, essa projeção que você tem aqui. Pode falar. Quem fala, por favor? Jamile, eu tenho uma dúvida no slide anterior. Fala, Jamile. Quando o pessoal fala que tem 6 dedos, eu não sei o nome. Eu falei de 6 dedos? Mas o que seria? Que Não, sei, aquele negocinho que sai do dedo midinho. Seria um dedo também? Negocinho. Eu não sei o nome aquela daquilo. regiãozinha, aquele tecido? O pessoal chama de 6 dedos. Ah, tá. Não é bem um dedo, não. Às vezes, tem indivíduos que, às vezes, em funções genéticas, pode aparecer. Chamam de assim, que chamam de 6. Mas não é bem um dedo, não. Aquilo ali é mais uma questão tecidual. Alguns falam exatamente que, às vezes, geneticamente pode aparecer, às vezes, indivíduos aparecem uma protuberância, mas a padronização exatamente da nossa estrutura corporal, você repara que exatamente você tem apenas o corpo, a estrutura exatamente do osso em si. Então, você não teria uma projeção de um dedo, tá bom? Às vezes acontece das células ter vamos dizer assim, uma informação na qual projete. Às vezes aparece um dedo, há uma possibilidade genética disso. Mas até porque o DNA, Jamile, de todas as células tem exatamente o mesmo padrão. Só que, a depender da região, ele vai simplesmente expressar um determinado tipo de estrutura. Por exemplo, se eu falo, digamos lá, do DNA de uma célula lá do bulbo capilar, certamente também vai ser o mesmo DNA que você vai encontrar na célula cardíaca, como na célula óssea aqui da sua mão. Porém, o que ele expressa, a funcionalidade, vai ser diferente. Bulbo capilar lá no cabelo, cardíaco lá com a sua célula, obviamente, que da sua musculatura referente à musculatura cardíaca, e, é claro, a célula óssea aqui. Mas pode acontecer uma anomalia? Pode. E às vezes aparece, e às vezes não. Seria isso. Mas nosso padrão, obviamente, anatômico, são de 5 dedos. Entendeu, Camille? Entendi, professor. Obrigada. De nada, Jamile. As ordens. Então, como eu estava falando para vocês, o ilíaco exatamente tem o quê? Essa região do quadril. E, é claro, o membro inferior, como eu falei, você vai ter alguns importantes padrões ósseos a serem comentados. O fêmur, como maior osso, segue aquele padrão que nós conhecemos de aulas anteriores, onde você tem o fêmur, tá bom? E esse fêmur, por sua vez, tem pontos aqui de regiões de encaixe. Ou seja,
onde você tem aqui exatamente a região onde vai se adaptar ao osso maior, exatamente da estrutura da chamada o quê? Da cintura pélvica, né? Então aqui você vai ter o quê? Nessa região exatamente do osso do quadril. Então você tem uma importante articulação localizada aqui. E depois o fêmur também estabelece uma outra articulação, mas só que agora com quem? Com a tíbia. A tíbia vai ser o osso maior e a fíbula seria esse osso paralelo aqui. A ideia é exatamente lá do rádio e também da ulna, tá? Então a gente nota até estruturalmente, anatomicamente, uma similaridade muito grande entre essas duas estruturas, braços e pernas. Porém, na estrutura exatamente do joelho, seria o joelho, né? Seria exatamente nessa região, você tem uma importante cápsula articular, que depois eu vou falar em articulação. A gente vai comentar mais sobre isso. E tem um osso aqui, que a gente conhece como osso da patela. Você vê exatamente que ele tem o quê? Uma estrutura diferente dos outros, que inclusive a gente chama ele especificamente de um osso do tipo sesamoide. Tá? Então, esse osso sesamoide, exatamente, mostra esse padrão diferenciado que você tem para esse osso. Tá? E aí você vai ter exatamente o quê? Uma série de tendões nessas regiões, uma série de estruturas teciduais que vão constituir exatamente o quê? A estrutura de articulação que você teria no joelho. A gente vai falar mais dessa articulação quando eu chegar agora em aparelho locomotor. Outro ponto importante que você vê aqui é o tarso, metatarso, tá? Mata não, é meta, tá? Metatarso e falanges, tá? Compõem exatamente aqui a região do pé. Então, com isso, obedecendo também um padrão muito similar ao que você teria em função lá dos ossos da mão. Aqui, mostrando um pouquinho mais esses detalhes, que você teria exatamente até da estrutura do osso sesamoide, tá? Então, você teria aí a questão exatamente de pontos específicos em relação a isso aí, ou seja, você tem os tendões, que você vai ter aqui entre chamados tendões, depois eu vou explicar para vocês, que são tecidos específicos, que acabam sendo em determinadas regiões. Você pode ter nas regiões dos pés e também o que? Ao redor do próprio joelho. Tá? Tem cápsulas fibrosas, uma série. São estruturas, tá? Que acabam favorecendo exatamente o quê? A movimentação do joelho, que ela tem uma movimentação o tempo todo, você está movimentando para essa região. Por isso, quando eu chegar em articulação, vou falar muito em processos inflamatórios, muito das chamadas cápsulas articulares. Vocês estão notando que eu ainda não estou falando, porque agora eu estou tratando da anatomia desses ossos. Mas depois nós vamos chegar agora em articulações, vamos comentar mais um pouquinho aí sobre essas regiões, dando mais detalhes sobre isso aí, tá? Então isso aí exatamente constituiria a própria questão da região do que? Do seu joelho e, é claro, os ossos relacionados com essa própria chamada de rótula, em função disso. Professor? Pode falar. O que causa a água no joelho? A gente vai conversar isso na articulação. Agora não, mas está associada ao líquido sinovial. Certo. Ela existe lá. O líquido existe, mas só que às vezes há uma produção maior. Mas isso eu trato quando eu chegar em articulação. Eu te conto isso aí daqui a mais um pouquinho. Tá bom? E vamos lá. Então, continuando exatamente na anatomia, lembre-se daquilo que eu falei para vocês, que é bastante importante. Onde você tem a cintura escapular, tá bom? Ela, exatamente, você vai ter o que? A clavícula, olha o que eu falei para vocês, exatamente na região do ombro, de um lado esquerdo e do lado direito. Você tem exatamente a própria escápula em si, que vai ser o quê? O antigo omoplata, e ele vai ter articulação com quem? Com o húmero, que exatamente é o esqueleto apendicular superior. Já a pélvica, a estrutura da pélvica, você vai ter o quê? A estrutura do osso ilíaco, mas lembre sempre do seguinte, ele é um conjunto exatamente de ossos, onde você vai ter lá o íleo, aqui a parte maior, o pubis, que interliga exatamente porque você tem duas regiões, e o isquio, que são exatamente essas projeções, que também terão articulações com quem? Com os ossos do fêmur, começando exatamente a estrutura da perna em si. É com isso, lá se foi a anatomia aí dos ossos. Alguma coisa em especial, alguns detalhes que a gente não falou exatamente ligados a inflamações, como a própria Jamile perguntou, essa questão da próprio líquido que você tem em função dos joelhos, das articulações, a gente vai conversar mais isso quando eu chegar agora em articulações. Sobre a anatomia dos ossos, enquanto eu bebo água, vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, meninos?
Esse silêncio, como sempre... Opa, fala aí. Quem fala? Não, eu não tenho nada a perguntar, não. Ah, tá bom. Então, dona Jamile já falou para a turma. Professor, tá muito fácil, tranquilo, muito light, isso aí tudo. Até agora tá tudo bem. Então, tá bom. Vamos lá. A gente tem do Ah, pode falar, professor. Jamile. Como é que é, Jamile? Não entendi. Gabriel está absorvendo. Vai absorvendo. Bota a porosidade dessa derme aí para absorver bastante. Não crie queratina, não crie resistência. Bota toda a derme aí para absorver todo esse conhecimento. Vai dar tudo certo no final. Não se preocupe que daqui a pouquinho eu tô parando aí para a gente conversar sobre a nossa provinha, para vocês não ficarem preocupados aí, principalmente a turma que chegou, tá bom? Vamos lá. Não esqueci de vocês, não. Sempre lembro de vocês. Vai por mim. Por mais que às vezes não pareça, sempre estou lembrando de vocês. E daí, professor, já que você está lembrando da gente? Vamos continuar. Vamos lá, que tempo sempre é bom a gente... Já que você está lembrando da gente, dando meio ponto, quem sabe, né? 500 pontos na média, não faz mal não, professor. Bom dia, dona Janine. Tudo bem com a sua pessoa? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Você falou o quê, dona Janine? Não entendi. Vamos lá, de novo. Que deu um chiado. Já que a senhora lembra tanto da gente, você poderia dar 500 pontos assim na média, porque aí demonstra a sua lembrança. Não há necessidade. Sabe por que não há necessidade, Janine? Por um simples fato. Como você sei que vocês são alunos dedicados, estudiosos, passam todos os meus slides, veem todos os meus videoaulas, inclusive acessam as bibliografias, oferecer pontos é até uma desrespeito com vocês. Então é melhor vocês conquistarem. Eu sei que vocês querem conquistar isso, por dizer para mim, professor, você não precisou me dar nada. Eu passei pelos meus próprios esforços. Então, é claro, por esse motivo, eu preciso dar ponto para vocês. Não tem necessidade. Até porque eu não sou Marcos, eu não sou São Marcos, né? Tema didática. O senhor vai incentivar aos alunos a ter um bom desempenho. Vocês já estão bastante incentivados, vai por mim. Vocês já estão bastante animados, eu sei. Vamos lá, dona Janine, vamos deixar de papo nessa. Sistema esquelético, meninas. Vamos começar exatamente a botar isso tudo para funcionar. Ah, professor, não chegou em músculo. Eu sei que não chegou em músculo. Músculo exatamente é um capítulo final, na qual a gente vai falar. Vou falar só um pouquinho, daqui a pouco eu paro. Exatamente porque o sistema articular, ele acaba sendo um importante evento para poder movimentar todos esses tecidos que eu falei até agora. De novo, repassando tudo isso aí. A gente falava exatamente o quê? Do evento em que eu comecei tudo com tegumento, e começamos lá em tegumento. Até aproveitei para bater a poeira aí da cabeça de vocês. Bater poeira não. Recordar o que vocês já estão estudando, como eu falei para a senhorita Janine. Então, com isso, você tem exatamente o tegumento dividido exatamente em epiderme, derme e hipoderme. Lembre sempre que epiderme é um tecido mais superficial, tá? Na estrutura exatamente do tegumento, e representou exatamente o que nós estudamos como tecido epitelial, células que estão justapostas, próximas uma à outra, sempre com essa característica, principalmente estruturas de proteção e, é claro, eventos associados com o quê? Com glândulas. Né? Quando vocês forem estudar lá glândulas, vocês veem que exatamente são variáveis em cima do quê? Dos eventos do tecido epitelial. Seguindo aí, vem a segunda camada do tegumento, o que eu chamo aí de derme. Esse derme, exatamente, é tecido conjuntivo. Todos os tecidos que vocês estão estudando até agora, até chegar em ossos, estamos exatamente o quê? Com tecidos ligados ao quê? Tecido conjuntivo. Então, a derme seria a segunda camada da epiderme. Diferença entre uma e outra. Células mais separadas, muito líquido extracelular, exatamente células diferenciadas. Por isso vocês vão ver lá nos estudos, apontamentos de vocês, diversas células diferentes desse processo aí. Então, isso é bastante importante em virtude disso. Outro ponto importante que você tem ali, tecido altamente vascularizado, diferente exatamente do processo epidérmico, em que você tem o quê? Não tem vascularização e baixa exatamente eventos de nervos. Depois vem a hipoderme. Hipoderme é quem? É o tecido adiposo, tecido rico em lipídios, ou seja, muitos adipócitos. Então, com isso, você tem o quê? Pontos de reserva. Tecidos exatamente que vão te proteger contra ações mecânicas e, é claro, com reservas em função disso aí.
Depois disso, tecido cartilaginoso. Se junta a esse tegumento e se compõe em várias partes, inclusive, como a gente viu aí nos ossos. Bastante importante em função disso aí. Então, com esse tecido cartilaginoso, lembrem-se, vocês têm células exatamente que variam. É um tipo de tecido conjuntivo, é um tecido exatamente no qual ele não apresenta vascularização, mas tem um tecido importante de quê? De nutrição, que a gente chama aí de pericôndrio, tá? Então, com isso, garantindo exatamente o quê? A questão da nutrição desse tecido cartilaginoso, onde você tem variáveis exatamente de crescimento dessas células, onde nós conhecemos o quê? A célula mais jovem, conhecida como condroblasto, e depois ela evolui para o chamado condrócito. Com isso, você também tem o quê? Baixa quantidade de nervos e baixa vascularização. Sempre eu lembro a vocês, é só as meninas lembrarem, né, que quando vocês furam lá os lóbulos da orelha, não sai rios de sangue, né? Ou seja, porque exatamente você não tem lá essa vascularização. Seguindo exatamente na mesma pegada, veio o quê? O tecido ósseo. Então, o tecido ósseo, ele se junta ao cartilaginoso para favorecer exatamente as articulações. Tanto que eu falei para você que o quê? Cartilagem hialina, você tem muito exatamente nas extremidades, nos pontos de movimentação dos ossos, tá? Isso é bastante importante. Isso faz com que você tenha aí a questão do tecido ósseo, tanto que a gente estudou a parte inicial, nas aulas anteriores, a parte tecidual, onde você tem o quê? 2 pontos de formação, que é o que? A parte exatamente o quê? De matriz, das chamadas matrizes, né? A matriz exatamente que é o quê? Mineral, onde você tem uma quantidade grande de sais de cálcio, sais específicos exatamente também da própria estrutura do osso, que é o quê? Tipo a questão vários componentes iônicos, tá bom? Que compõem ali cálcio, fosfato. E, é claro, ele não é apenas mineral. Porque se fosse mineral, quando você batesse a mão na mesa, o que aconteceria? Quebraria. Você também tem uma parte que é orgânica, são as células. Então, com isso, essas células agora lá na estrutura exatamente dos ossos, você tem lá como especial a mais jovem, conhecida como osteoblasto, tá bom? O osteoblasto é proveniente de quê? Exatamente de células que nós temos como células matrizes, mesenquimais. E aí, o que você tem isso aí? Ela evolui. Ela se torna uma estrutura um pouco menor, com mais projeções, que a gente chama exatamente de osteócitos, tá? Então, osteoblastos e osteócitos não é que ela se divida e forme. Ela apenas são etapas de desenvolvimento. Osteoblasto mais jovem e osteócitos mais velhos. E você tem no meio dessa história aí uma outra, que é exatamente o osteoclasto. O osteoclasto, o que ele faz? Ele movimenta as chamadas matrizes minerais. É como se tivesse alguém com uma marreta quebrando uma parede e transferindo material de um lado para o outro, de um lado para o outro. E isso exatamente é a ideia do osteoclasto. Então, com isso aí, com esses eventos, juntamos o quê? Toda essa parte, tanto que é orgânica, mineral, com o quê? Com a própria anatomia. Foi o que a gente conversou agora, vendo que exatamente o esqueleto, onde você tem a parte axial e a parte, certamente, aí, apendicular. Onde a axial discutimos sobre os ossos da cabeça, tanto os esqueletos, os 22 ossos que compõem o neurocrânio e esqueletos da face, mais coluna vertebral e mais os ossos hioide e ossículos do canal auditivo, né? Onde você tem martelo, estribo e bigorna, e mais ainda a questão do quê? Das vértebras, a questão da coluna, a questão exatamente do quê? Da cintura chamada de escapular, que é a cintura superior composta de clavícula e osso e exatamente a escápula, o antigo osso omoplata, e mais a questão dos ossos do braço, o esqueleto apendicular superior, onde você tem o húmero, onde você tem o rádio, onde você tem a una, juntando exatamente com o quê? Carpo, metacarpo e falanges. Na parte inferior, você tem o osso exatamente o quê? Que a gente chama de cintura pélvica, onde você tem o osso ilíaco, e aí você tem exatamente o isquio, exatamente a região exatamente do isquio e as regiões de junção. Com quem? Onde você vai ter exatamente a junção com a cintura pélvica com o fêmur. E o fêmur, você vai ter o que? A tíbia e o perônio, se juntando com o quê? O carpo, o tarso, metatarso e falanges. Tá bom essa homenagem, Jamile, para você? Melhor que pontos, né?
Janine. Janine não. Jamile não, Janine. Janine tá falando que eu queria homenagear vocês, pronto. Homenageei com uma mini revisão. Acho que tá bom, né? Dormiram? Falei tudo isso da matéria de vocês que vocês têm que estudar. Vocês dormiram? Meninos, estão aí? Sim. Jamais. Ah, pensei. Aham. Sim, pois é, falei o programa de vocês todos e vocês estão aí dormindo. Ai, ai. Janine tá querendo um ponto. Melhor que ponto, ó. É uma mini revisão. Em 5 minutos, que coisa boa, professor. Isso é demais. Pois é, eu sei disso. Obrigado. Então, como eu estava falando, sistema articular, voltando para cá. Vamos lá começar a conversar sobre nossa amiga aí, a querida dançarina que está aí para cima e para baixo, e chegou, torceu o danado lá do pé dela. Por quê? O que acontece? Todo esse conjunto de tudo isso que eu falei até agora, entre tecidos, ossos, articulações, tudo isso vai exatamente da estrutura articular. Então, é claro, isso faz com que nós tenhamos o quê? Movimentos. Mas, às vezes, o que acontece, como não aconteceu com a nossa amiguinha aqui, esse movimento, às vezes, foge do eixo do corpo. E ela, claro, se animou demais, houve exatamente essa fuga do eixo e você começa a forçar. Então, você pode ter o quê? Inflamações, torções, quebras. Então, por quê? Porque, obviamente, o organismo, ele te protege, tem uma série de tecidos, e esse vai ser o nosso papo e articulação, que eu vou só iniciar e vamos continuar nas próximas aulas, mas isso tende ao quê? Quando você foge isso, você desestabiliza a estrutura do corpo. E é claro, nossa amiga aí acabou tendo o quê? Uma queda em função disso. Aí você fala, e daí? Bem, e daí? Que tudo isso exatamente, por exemplo, falando exatamente lá dos ossos relacionados ao pé dela, esses pontos articulares, que foi o que foi constatado lá quando ela foi lá para o hospital, para a clínica, onde quer que seja, houve exatamente a chamada entorse. Essas entorses, tá? Muitas vezes, é porque exatamente você faz giros, faz movimentos que tendem ao quê? A fugir dessas estruturas, do padrão de movimento das estruturas. Aqui vale um parêntese bem interessante. Se vocês notarem, até agora, eu falei de ossos, na maneira que você fala o quê? Estou falando lá de fêmur, você tem o quê? O osso, inclusive, eu esqueci, né? Dos ossos da rótula, né? E você tem lá exatamente a patela, né? Eu falei, pulei pela patela, não falei da patela. Tem a patela e, é claro, a tíbia e o perônio. E se junta lá com tarso, metatarso e falanges. Pronto. Mas só que você vai virar e falar assim, mas peraí, o esqueleto está flutuando, se liga o quê? Com cola? É claro que existem tecidos. E esses tecidos, exatamente, a gente vai discutir alguma coisa a mais disso aí. Que são exatamente ligamentos, são exatamente cápsulas articulares, são eventos exatamente que vão favorecer essa união. Então, isso é bastante importante em função disso aí. E exatamente entra até uma pergunta, até quando eu respondi a Chamile, a história que ela estava perguntando, mas a questão de líquido, aquele líquido que ela estava comentando, a tal do, entre aspas, aí, água, isso aí exatamente é líquido sinovial, que eu vou tratar mais sobre isso. Comentei disso em tecido cartilaginoso, tá? Que é um líquido importante para nutrição, mas também é para lubrificação. É mais ou menos o seguinte, você lubrifica essas regiões, por quê? Porque se você não tivesse uma lubrificação, seria igual a porta, né? Você não bota lá óleo na sua porta, o que acontece? Começa a ranger. Então, você ficar abrindo e fechando, o que ela vai fazer? Vai ranger. Então, para não haver esse ranger, a não haver esse som, o que você faz? Coloca lá óleo. Mas só que a gente não coloca óleo, obviamente, nas nossas junções. Nós colocamos lá, então nós temos o quê? O líquido sinovial, que é um líquido proveniente exatamente dos tecidos cartilaginosos que vamos discutir. Ou seja, quando eu falar de articulação, vou começar a tratar desse assunto mais profundamente, vocês vão ver que nós vamos falar vários detalhes em função disso aí, crianças. Não se preocupem. E é claro, voltando aqui para minha amiga que é atleta, dançarina, o que acontece com ela? Ela teve um entorse exatamente porque ela teve pequenos rompimentos, micro-rompimentos exatamente nessas regiões, de tendões, ligações dessas regiões aí. Isso faz que você gere exatamente o que a gente chama de trauma, tá? Ah, professor, então é aquelas cartilagens que você disse, a cartilagem hialina, que tem grande quantidade pelo corpo e pode dar exatamente, tipo, doenças posteriores. Lembra lá, foi o quê? Foi Samília, acho que foi Samília que me perguntou sobre artrose, eventos de artrose, isso aí. Os eventos de artrose, por exemplo, são já a doença. Você sempre começa com um evento inflamatório, que ao invés de artrose, que são exatamente doenças nas articulações, esse artre vem de articulações, você começa com as artrites. Artrite, esse termo it,
esse sufixo -ite, em vez de -ose aqui, exatamente representa um processo inflamatório, que certamente ela deve ter tido. Já que a profissão lá da moça lá era o quê? Dançar, certamente o tempo todo ela ficava dançando, não fazia um aquecimento devido, e é claro, com o passar do tempo houve uma sobrecarga. Por isso que ela torceu lá o pé dela, aqui, ó, o pé dela foi lá pro outro lado aqui, até em função disso, porque não houve um reforço muscular, um reforço exatamente desses ligamentos, e por aí vai. Então, com isso, você pode gerar uma série o quê? De eventos de dor, né? Exatamente eventos associados ao sistema nervoso, que você chama de dor, e, é claro, eventos exatamente muito mais internos em função disso. E, é claro, isso vai gerar uma série de problemas, uma série de dificuldades para a locomoção do indivíduo. E, como eu disse, isso tudo pode ser diagnosticado com o passar do tempo, tá? Às vezes dá tempo de você fazer exatamente o ortopedista, ou profissional, fisioterapeuta, quem quer que seja, avalie isso através exatamente de ressonâncias, radiografias, e avalie os processos inflamatórios, e dá para você fazer um processo de, digamos assim, reforço dessas regiões, de fibras musculares e outras coisas. Mas, às vezes, não dá tempo, você passa desapercebido, e, é claro, acontecem lesões. Até uma coisa que, antes da gente finalizar aqui, que depois o resto eu continuo depois das provas, é um ponto muito interessante. Às vezes a gente acha que, não, mas eu não pratico esporte de alto impacto, não faço nada, então não tenho lesão nenhuma. Aí eu vou te dizer que você está num ligeiro engano. Vocês não estão agora lá na faculdade, certamente, mas semestre que vem, com fé em Deus, vou encontrar com vocês pelos corredores da faculdade. Vocês vão estar subindo e descendo aquelas escadas. Vocês podem estar certos. O tempo todo está tendo microlesões e exatamente, fissuras de ossos, células morrendo. Por quê? O ato de você andar, o ato de você subir e descer, células mais velhas vão ser rompidas e vão exatamente ser perdidas. Então, o que acontece? No evento exatamente do sono, quando você chega ao período do teu ritmo circadiano, ou seja, o ritmo que você tem durante o seu dia, que você acorda e dorme, naquele período que você dorme tantas horas, exatamente seria para reposição celular. Então, a reposição das células, exatamente, vai ser em virtude para isso aí, para período exatamente do seu descanso, do seu repouso. Então, isso vai ser bastante importante para que haja exatamente esse processo de reposição de células. Isso acontece o tempo todo aos milhares de células. Mas eu achei que não repunha. Repõe muito. Porque lembre-se, a célula tem um ciclo de vida. E esse ciclo de vida exatamente inclui aí nascer, crescer, exatamente reproduzir através das divisões celulares e certamente vai morrer. Então, com isso, acho que tá bom para a gente conversar. A prova de vocês vai até tecido ósseo, articulação vai ser um outro papo para depois, tá bom? Mas, é claro, vale a pena. Nós agora, peraí, deixa eu só sair daqui. Dúvidas? Alguma coisa disso que eu falei? Querem perguntar alguma coisa antes de começar a nossa conversa? Esse silêncio significa sim, estamos emocionados porque você fez uma mini revisão com a gente. Muito obrigado, vocês estão agradecendo, eu sei disso. Esse silêncio significa isso. E é claro, essa emoção agora. Vamos lá, deixa eu olhar para vocês. Vitória levantou a mão aqui. Alguém está levantando a mão? É porque eu não vejo a lista, é por isso, Vitória. Por isso que eu não te dei atenção. Fala aí, o que eu posso te ajudar? Professor, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber sobre a tendinite patelar. Ela é uma lesão, como o senhor falou aí agora? Sobre o que na patela? Eu só não entendi. É uma tendinite. A tendinite. Vai, a gente vai comentar sobre isso. Você pode até me perguntar de novo. Os eventos exatamente da própria patela, do osso da patela, naquela região em especial, e isso é bem interessante, até a tua pergunta, Vitória, porque você tem muito tendão, cápsulas articulares, exatamente, ali é muito fácil ter exatamente essas lesões. Até a Jamile estava perguntando essa história de líquido, aumento de líquido nessas regiões. Eu vou falar disso também. Porque principalmente o joelho, tá? É o joelho com a mesma ideia dos ossos do ombro, ou a questão do cotovelo, tudo isso ele sofre exatamente um desgaste muito grande por causa de movimentação. São pontos de movimentação muito grande. Então, consequentemente, o que vai acontecer? Você tem um desgaste excessivo e, às vezes, gera processos inflamatórios. Eu vou explicar exatamente, Vitória, como é que é esse processo inflamatório nas próximas aulas. Ainda não agora, porque exige mais uns detalhes que eu estou chegando lá.
tá? Mas isso vai envolver muito o que eu falei de tecido cartilaginoso. Então, para entender bem essa parte, inclusive, de lesões patológicas, essa parte patológica é exatamente em função disso. Mas essa estrutura da patelar, exatamente você tem vários eventos ali que tem exatamente muitos tendões que de vez em quando rompem por excesso de trabalho ou então por mau condicionamento daquela região. Então, quando você fala de menisco, aqueles famosos tendões e ligamentos que você tem ali, você tem uma série de eventos que podem realmente gerar vários, não só apenas a lesão patelar, mas vários tipos. A lesão mesmo já é um rompimento. Já é um rompimento, é um partir exatamente tendão. Depois eu vou mostrar isso aqui e vou mostrar na aula prática online para vocês. Tá bom, Vitória? A gente vai conversar mais sobre isso depois. Tá certo, professor. Obrigada. De nada, as ordens. Alguém mais? Alguma coisa? Tudo certo? Então vamos lá. Papo. Qual o papo que vocês querem saber? Exatamente duas coisas que tiveram. Uma delas foi exatamente o evento associado com o quê? Com a questão dos testes de vocês. Eu fiz a correção sistema para vocês até mais fácil. Como não teve questão aberta, as questões foram fechadas, aquelas notas que estavam ali, eu efetuei a publicação, tá? Quem não publiquei, exatamente depois eu vou dar uma olhada lá, que ainda tem algumas coisas para publicar, tá bom? Eu vou dar uma verificada depois. E a prova em si, vamos dizer que o teste, o evento exatamente que eu coloquei, que exatamente também... Ah, sim, outra coisa, aí falando especificamente de nutrição, que chegou semana passada. Aí alguns falaram comigo, aí eu eu já tinha falado que ia liberar, então, com isso, fiz a liberação, inclusive, além do horário determinado. Eu falei com vocês que iria liberar para a turma de nutrição que especificamente tinha chegado, então liberaria até meio-dia, mas o formulário ficou aberto até as 18h30. E depois, posteriormente, ainda abri mais um pouquinho, ficou aberto até domingo. Então, tempo suficiente houve exatamente para fazer a atividade. Então, com isso, tanto que eu acredito que a maioria fez, tá, em relação a isso. E eu fiz os lançamentos disso aí, tá bom? Outra coisa em especial, a prova. O modelo da prova é aquele que vocês fizeram exatamente no teste. Então, essa atividade parcial, meninos e meninas, não é à toa. É exatamente a ideia de vocês treinarem esse processo exatamente do que seria a nossa prova semana que vem. E o que vai ser a tal da prova, professor? Antes que vocês me perguntem se tem questão aberta, fechada, semi-aberta, meio aberta, eu ainda não sei. Estou montando a prova. Tá? Então, ainda vocês vão saber. Mas uma coisa eu já afirmo para vocês. Vocês não vão ter ela no AVA, por exemplo. As questões não vão estar publicadas lá. O que vai ter publicado no AVA vai ser o link da prova. E aí vem um papo agora que eu vou falar com vocês, e vocês têm que cumprir essa regra. No dia da prova, exatamente às 8 da manhã, eu vou estar já online aqui ligado, tá bom? Conectado com vocês. Vocês vão ter aí, na minha previsão, 9, 10... Eu vou dar para vocês aí 3 horas de prova, tá bom? Ah, professor, mas eu cheguei, eu estava lá em, sei lá onde, lá na Groenlândia, lá nas Ilhas Canárias, meu avião só chegou agora. Não tem problema em relação ao tempo, tá? Esse tempo é o de menos. Isso aí vai dar tempo. Então, não se preocupe em relação a isso, a gente ajusta isso aí na semana. Mas vocês vão ter, no mínimo, aí 3 horas para fazer essa prova. Super tranquilo. E é claro, que tipo? Ainda não sei. Vou contar para vocês no dia. De que maneira? E aí vem a parte importante. Vocês têm que estar na sala de aula. Não é me chegar aqui 10 horas da manhã e inventar de fazer prova, porque o cronograma de horas vai estar contando. Então, tratem de chegar cedo. Eu fico só observando vocês. Meninos, vocês podem estar certos. O AVA me informa tudo. Me dá um relatório desde o horário de chegada, a entrada no sistema. Então, fiquem espertos para isso. Segundo semestre, eu vou estar na cola de vocês disso aí. Não falei nada, não cobrei nada, tá tudo tranquilo até agora. Mas na próxima unidade, pós-prova, vou ficar de olho nisso aí. Tem gente que nem apareceu das caras no AVA. É claro, é certo, isso não vale para a turma de nutrição que chegou agora, porque agora é recente, mas a turminha antiga também o sistema me informa. E a turminha antiga muitas vezes apareceu lá no dia... Que dia foi o dia de vocês? Estou falando no dia... vamos dizer, 19 de agosto, e depois nunca mais deu as caras no AVA. Fiquem, entrem, estudem. Aquilo ali vai te ajudar. Aquilo ali vai ser exatamente aquele 0,25, lembra dele? Professor, aquele 0,25 não vai me empurrar para a prova final? É o próprio, tá bom? Certamente eu olho tudo isso. Então, nada de graça aqui. Então, com isso, meninos, estejam atentos a esses acessos ao AVA. Esse é o primeiro ponto. Segundo e mais importante, semana que vem,
no horário, não é me chegar aqui 11 horas da manhã, porque se chegar 11 horas da manhã, certamente vai ter 15 minutos para fazer a prova, sem problema nenhum. Então, esteja aqui no horário. 8 horas eu quero vocês aqui nessa sala, tá? Não me inventa de chegar tarde, como vocês, alguns, costumam chegar aqui ao longo da aula. Não me importa é acolher, porque tá tudo certo, mas não fica nessa que, tá gravada, tá tudo bem. Não tá nada bem, tá? Porque, é claro, quem perde é vocês. Quem perde é vocês. O que ajuda exatamente é vocês interagirem. Isso que vocês veem as meninas, os meninos fazendo, é importante, porque vocês exatamente é quem vão dar esse tempero da aula. Porque senão vai ficar aquela coisa A mais B, vocês é que vão perder exatamente o conteúdo. E de vez em quando a gente se encontra em outras morfos aí, e vocês sabem o que eu estou falando, tá bom? Que eu sempre uso coisas anteriores. E com essa cabeça, o que vai acontecer? Às 8 da manhã vocês vão chegar aqui, e eu vou informar vocês onde está o link da prova. A mesma maneira que vocês viram o link lá como é que chama? Da atividade parcial, eu vou informar qual sessão vai estar esse link da prova. Vou fazer isso, vou preparar, vou deixar lá e vai ficar pronto. E eu vou ativar quando vocês estiverem aqui. Bem, e aí vem o terceiro tópico, o mais importante. Que a aluna Joaquina vai passar para 10 alunos, porque não precisa o resto entrar. Não caiam nessa. Por quê? O que acontece às vezes? A dona Joaquina, hipotética, ela às vezes chega aqui e com o espírito de São Francisco de Assis, resolve distribuir o link. Ela pode até fazer isso. Mas o problema é que o Chiquinho pegou esse link. E às vezes o link não abriu. E aí, às vezes, pior ainda, não chegou no meu formulário, porque eu tenho uma planilha. Como é Google Forms, vocês já viram, né? Os testes de vocês foram corrigidos e vocês recebem as notas. É o que aconteceu exatamente até com a própria atividade parcial. Vocês viram que vocês leram lá, receberam automaticamente isso aí. É bem provável que isso aconteça, caso eu não coloque a questão aberta. Ainda vou pensar nisso aí. Bem, com essa ideia, meninos, o que acontece aí? Vocês têm que vir para cá e falar comigo. Professor, não consegui entrar no AVA. Teve uma estabilidade, porque também pode acontecer isso. Pelo horário, pelo dia, às vezes isso acontece. Quem tem experiência com a casa, tá tudo certo. Já sabe que isso acontece, volta para cá e fala comigo. E o que acontece em falar comigo? Por que vai voltar para cá, para a sala de aula e conversar comigo? Porque eu vou virar para vocês e falar, meninos, me passe um e-mail, marcos.abraão@croton.com.br. É aquele que está lá no início dos slides, é aquele que vai estar lá no vídeo do YouTube, é aquele que está lá no Teams do AVA. Todos eles vão ter esse e-mail lá, tudo bonitinho. E você ainda vai falar comigo, eu vou te passar um e-mail. Você também vai me perguntar. Eu sei que isso acontece todo santo semestre. E eu falando isso, você faz. O que você vai escrever? Solicito o link de prova. Morfo ter comentar. Você manda um e-mail para mim, eu te respondo com esse link. Mas não caiam nessa de que, meu colega conseguiu, eu vou pegar o dele. Porque caso isso aconteça, sabe o que pode acontecer? Às vezes a prova não vem. Aí fala, professor, cadê minha nota? Eu falei, tá bom. Você veio para a sala de aula? Você vai dizer, não. Você falou comigo? Não. Então cadê o link? Não sei. Não sei, também eu não sei. Então você só deixa para fazer segunda chamada. Ponto. É só isso. Simples assim. Então, venham para cá. Professor, mas você vai ter, sei lá, estou aqui com acho que uns 30 pessoas. 30 links para passar? Passarei com a maior satisfação do mundo. Não se preocupem. Porque isso, meninos, que eu estou fazendo é cobertura para vocês. Isso respalda vocês. Professor, eu não recebi o link. Eu olho lá, realmente você não recebeu. Então vamos dar um jeito aí para fazer essa prova aí. Então, vocês ficam cobertos. É melhor para vocês. Então, não faça essa coisa de um pegou e distribui igual pirulito, igual bala para todo mundo. Pode ser que, às vezes, o link não entre. E aí, se não entrar, a prova não voltar para mim, que às vezes acontece, um formulário ou outro não aparece. Então, somente, e detalhe, somente aceito prova via o enviar do Google Forms. Não aceito de outra maneira. Nem me manda por e-mail, nem olho. Então, tem esses poréns aí. Estejam aqui às 8 da manhã. E lembre-se, o conteúdo vai até sistema ósseo, até a parte anatômica. Tá bom assim? Perguntas? Professor. Quem fala? Mesmo tempo. Fala, Carla. Tudo bem? Manda aí. Tudo. Eu tenho uma dificuldade que eu trabalho por plantão. E justamente na semana de prova eu vou estar entrando a partir de 8h30. Eu só saio do plantão 7. Só a partir do momento que o colega chega, eu vou poder tirar, viu? A gente conversa. Relaxa. Dá tudo certo. Vem na prova,
A hora que você chegar, tenta chegar o mais rápido possível, a gente se acerta. Tá bom, Carla? Ok, professor. Vamos dizer, tem casos e casos. Esse é um caso no qual exatamente esse é o trabalho. Menos mal. Eu falo casos tipo, estou em casa, dormindo, eu sou o sono embelezador, e lembrei, tem um negócio de uma prova aí, ouvi falar. Vou dar uma olhadinha lá. É esses casos que eu estou falando. Isso é outra conversa, Carla. Fica tranquila. Além da Carla, alguém mais? Tá entendido os outros 29? Meninos de especial. Fala, Jamile. Antes de eu falar. Entendido, sim. Sim, senhora. Valeu. Meninos de nutrição, como é que tá a vida de vocês? Vocês vão fazer a prova? Vão querer fazer segunda chamada? Me digam aí. Turma que chegou aí. Desesperados. Desesperado? Não fique desesperado. Se eu tivesse sistema nervoso, eu ia falar baixas endorfinas. Mas, nesse caso, eu falo, dá uma estudada. Veja aí como está a condição de vocês. E, é claro, semana que vem a gente conversa. Também. Tá bom, Poliana? Estudem. Tentem estudar. Prof, mas tenta eu ver como acho é que que a tá. maioria decidiu fazer a... Tudo bem. Bacana. Qualquer coisa a gente conversa também na semana que vem. Mas uma coisa é certa, Poliana, isso vale para você e para os outros. Não deixe de aparecer nessa sala. Vem para cá, qualquer decisão que seja tomada por qualquer um problema de deslocamento, por causa de trabalho, um evento, às vezes, que eu sei que alguns de vocês estão aí terminando já os cursos, estão aqui, às vezes tem um problema de trabalho, alguma coisa assim, não deixe de aparecer nessa sala para conversar comigo. O registro de vocês, a segurança de vocês é essa gravação, tá bom? Então, qualquer coisa, você se respalda na faculdade com essa gravação que a gente está fazendo aqui. Tá bom, meninos? Então, aguardo vocês semana que vem. Diga, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tudo certo? Só para lembrar, às vezes aqui onde eu trabalho, eu fico meio que sem rede, com a rede ruim, eu trabalho no interior da Cafundô de Rio. Entendi, Janine. Ok. Mas qualquer coisa também faz o mesmo processo. A gente conversa semana que vem, se tiver alguma questão de conexão, algum problema específico. Por isso que eu botei também a questão do Google Forms. Até para a gente não ter esse estresse em relação ao AVA. De repente, vai dar tudo certo. O AVA vai estar uma maravilha, é isso que eu acredito. Mas vai que não exatamente aconteça alguma coisa. A gente tem que ter um plano B. Esse plano B é importante, que é o Google Forms. Então, Perdão, não te entendi, Janine. Fala de novo, que cortou. Você não acredita na AVA? Certamente, piamente de fé. Exatamente. Não sou São Marco, não acredito nele. Claro que sempre. E é claro, independente disso, estejam aqui, porque exatamente qualquer coisa, para evitar o estresse, para evitar a endorfina, como o Poliana está me falando agora, é melhor a gente confiar aí no Google Forms. Pelo sim, pelo não. Porque qualquer coisa eu tenho como ajudar vocês. Mas exatamente você fica, professor, não consegui entrar no AVA, não fiz a prova. Eu vou dizer, tudo bem. Então, no dia, eu vou virar para vocês e falar assim, já que não fez, eu posso só oferecer uma coisa. No dia, cadê ela? Dia 6 de dezembro vai ter uma segunda chamada de prova da primeira unidade. Então, para a gente poder resolver isso, o Google Forms entra como uma luva no meio dessa história. Entendeu, Janine? Pronto. Então, acredito que o resto... Obrigada. De nada, disponha. Então, acredito que o resto está tudo tranquilo. Fala, Gabriela, quer fazer alguma coisa? Tudo tranquilo. Só uma dúvida com relação ao link. Eu assisto as aulas pelo celular, só que eu vou fazer a prova pelo notebook. Se eu pegar o link daqui com o senhor e passar para mim mesma, pelo não tem problema. Para eu pegar você é você. Seu CPF é seu CPF, tá tudo bem. O problema é passar por o Gersonildo, o Siri não sei o quê, o cara da farmácia, esse que é o problema. O resto é o problema. O seu é seu. Tá tudo bem. Ok. Pronto. Só isso mesmo. Bacana. Então, tá bom. Vamos lá. Adriana, Carolina, Beatriz, Diana, Dilma, Esther, Fernanda, daqui a pouco não vai dar mais falar essa lista, tá ficando muito grande. Gabriela Simas, Gabriele, Heloísa, Jasmine, Jamile, Janine, Luiz, Lucicleide, Nayara, Marcos, com o S, Maria Carla, Maria Eduarda e Maurílio. Excelentes estudos, meninos. Vão lá, arrebentem nessa prova, que eu sei que vocês não vão precisar de nenhum décimo meu, porque eu confio em vocês e sei que vai dar tudo certinho e tudo bacana nessa prova. Fortes abraços e a gente vai se vendo. Bom, semana que vem, firme e forte no horário.
Bons Tchau, estudos. professora. Tchau, Valeu. professor. Tchau, professor. Bom dia. Ah, Boa semana. beijo. Fiquem com Deus. Bons estudos, meninas. Professor, só mais uma dúvida. Fala, Poliana. O que aconteceu? A Apagar prova da tudo. semana, Ah, a prova da semana que vem vale 1.000 também? milzinho. Isso mesmo. Certo. Milzinho. Depois, se Obrigada. você fecha, a coisa fica melhor. Mas agora, por enquanto, vale 1.000. Tá bom? Valeu. Tchau, tchau. Certo. Tchau, tchau.